Ajude os Sussurros do Imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 29. Até encontrarmos Marty e Stanner, como podemos mantê-la em segurança? Perguntou o detetive Tan. Essa era a pergunta na cabeça de todos os presentes em torno da mesa da sala de reunião do Departamento de Polícia de Boston. A investigação tinha sido ampliada para incluir os detetives Crow e Tan, e naquela manhã o Dr. Zucker havia se juntado ao grupo mais uma vez. Estavam certos de que Holly seria o próximo alvo de Stanner, mas não sabiam quando ou como ele iria atacar. Para uma pessoa correndo risco de vida, ela não parece lá muito preocupada, comentou Crowe. Ontem de manhã, quando Tan e eu fomos ao apartamento para verificar a segurança do prédio, ela nem mesmo se dignou a falar com a gente. Só disse que estava atrasada para o trabalho e saiu. Mas temos uma boa notícia, disse Tan. Eu descobri que o pai dela tem porte de arma. Além disso, o Sr. Devine é veterano da Marinha. Talvez possamos convencê-la a deixar que ele se mude para o apartamento dela. Nada como um papai com uma arma para manter uma menina em segurança. Jane bufou. Eu me daria um tiro antes de deixar meu pai morar comigo. Não. Holly não é uma pessoa que pode receber ordens nossas. Ela tem suas próprias ideias e é diferente. Ainda estou tentando entendê-la. Diferente em que sentido? Perguntou o Dr. Zucker. Era o tipo de pergunta que um psicólogo forense faria, e Jane hesitou, tentando elaborar uma resposta. Para explicar exatamente quem Holly Devine chamava sua atenção. Ela parece estranhamente relaxada quanto à situação. Não dá ouvido a nenhum dos conselhos que damos. Não quer deixar a cidade nem o emprego. A garota está no comando e não nos deixe esquecer disso. Você diz isso com um tom de admiração, detetive Rizzoli. Jane se deparou com um olhar perturbadoramente dissimulado de Zucker. Sentiu que ele a analisava como de costume, um cientista sondando seus segredos mais profundos. Sim, eu a admiro por isso. Acredito que todos nós devíamos ter controle das nossas vidas. Mas com certeza dificulta nossa tarefa de protegê-la, comentou Tan. Já alertei sobre como as outras vítimas provavelmente foram abordadas. Como as bebidas foram batizadas com cetamina. Elas sabem que ficar de olho, e essa é a melhor proteção. Jane fez uma pausa. E isso pode acabar facilitando o nosso trabalho. Se ela estiver disposta a continuar assim, sem desaparecer, vamos usá-la como isca? Perguntou Crowe. Não exatamente usá-la. Apenas aproveitar o fato de ela ser tão cabeça dura. Mesmo sabendo que Stanner está atrás dela, Holly não deixa que isso atrapalhe sua vida e insiste em manter a rotina de sempre. Se eu fosse ela, é exatamente o que faria. Na verdade, foi o que eu fiz, quando estive na situação dela há alguns anos. De que situação você está falando? Perguntou Ty. Como ele havia entrado para a unidade de homicídios fazia pouco tempo, não tinha feito parte da investigação de 4 anos antes, quando a caçada de Jane ao assassino conhecido como cirurgião sofrerá uma súbita reviravolta, transformando-o no alvo do criminoso. Frost explicou em voz baixa. Ela está falando de Warren Hoyt. Quando um criminoso força você a mudar a sua vida, ele já venceu, declarou Jane. Holly se recusa a se render. Já que ela é teimosa feito o diabo, acho que podemos trabalhar em cima disso. Vamos monitorá-la, instalar câmeras de segurança no prédio e no local de trabalho dela. A gente espera Stanner fazer o próximo movimento. Você acha que Holly usaria um bracelete de monitoramento? Perguntou Ty. Isso nos ajudaria a seguir os passos dela. Tente você fazê-la usar um. Por que essa jovem é assim tão resistente? Indagou Zucker. Você tem alguma ideia do motivo, detetive Rizzoli? Eu acho que é da natureza dela. Lembrem-se de que Holly tem um histórico de reagir. Ela foi a primeira criança a dar um passo e acusar a família de Martin de molestá-la. E uma garota de 10 anos precisa de muita coragem para fazer isso. Sem Holly, não teria havido prisão nem julgamento nenhum.
O abuso poderia ter continuado por anos. Sim, eu li a conversa dela com o psicólogo, comentou Zucker. Sem dúvida, Holly era a criança mais precisa e confiável, enquanto os depoimentos das outras foram obviamente contaminados. O que o senhor quer dizer com isso, doutor Zucker? Perguntou Ty. Contaminados? As histórias contadas pelos mais novos eram absurdas. O menino de 5 anos disse que havia tigres voando no bosque. Uma garota afirmou que gatos e bebês eram sacrificados em nome do diabo e jogados num porão. Jane deu de ombros. Crianças tendem a enfeitar as coisas. Ou será que elas foram instruídas, estimuladas a depor pela promotoria? Lembrem-se, o julgamento da família Stanley aconteceu num período estranho da justiça criminal, quando o público foi convencido de que havia cultos satânicos por todo o país. Eu participei de uma conferência de psicologia forense no início dos anos 90 e ouvi uma suposta especialista descrever diversas redes desses cultos que abusavam de crianças e até mesmo sacrificavam bebês. Ela afirmou que 1/4 de seus pacientes era de sobreviventes de algum abuso ritual. Havia julgamentos como os do caso da macieira acontecendo no país inteiro. Infelizmente, muitos não foram baseados em fatos, mas em medo e superstição. Por que as crianças inventariam essas histórias loucas se não fossem ao menos parcialmente reais? Questionou Ty. Vamos considerar apenas um desses julgamentos envolvendo abusos rituais, o da escola maternal MC Marty, na Califórnia. A investigação começou depois que uma mãe esquizofrênica alegou que o filho teria sido sodomizado por um professor na escola. A polícia enviou cartas a todos os pais, alertando de que seus filhos também poderiam ter sido vítimas. Quando o caso foi a julgamento, as acusações haviam se multiplicado e ficado estranhas. Havia relatos de orgias sem limites, de crianças sendo jogadas pela privada em quartos secretos, de agressores voando como num passe de mágica. O resultado foi que um homem inocente foi condenado e passou 5 anos na cadeia. O senhor não está dizendo que Marty Stanley é inocente, está? Indagou Jane. Só estou questionando como os depoimentos dessas crianças da macieira foram obtidos. Quanto era a imaginação? Quanto foi sugerido? Holly Devine tinha ferimentos físicos reais, apontou Jane. O médico que a examinou descreveu contusões na cabeça e múltiplos arranhões nos braços e no rosto. As outras crianças não tinham ferimentos como esses. Um psicólogo da promotoria disse que as crianças com quem conversou demonstraram sintomas emocionais de abuso. Tinham medo de escuro, molhavam a cama. Pesadelos. Posso ler exatamente o que o juiz falou sobre isso. Ele classificou o dano a essas crianças como profundo e terrível. É claro que ele disse isso. O país inteiro tinha se deixado levar pelo mesmo pânico moral. Não foi o pânico moral que fez uma criança desaparecer, argumentou Jane. Lembrem-se, uma garota de 9 anos chamada Lizzie de Palma sumiu de verdade. O corpo jamais foi encontrado. Marty Stanley não foi condenado por homicídio, só porque o júri se recusou a declará-lo culpado por essa acusação. Mas todo mundo sabia que tinha sido ele. Você normalmente acredita no que as pessoas dizem? Perguntou o Dr. Zucker, com uma sobrancelha arqueada. Como psicólogo forense, meu trabalho aqui é oferecer a vocês diferentes perspectivas, apontar o que talvez estejam deixando passar. O comportamento humano não é tão preto no branco como vocês podem querer acreditar. As pessoas têm motivações complexas e a justiça é determinada por seres humanos imperfeitos. Certamente há algo nos depoimentos das crianças que deve incomodá-la. O promotor acreditou nelas. A sua filha tem uns 3 anos, não é? Imagine dar a ela o poder de colocar uma família inteira na prisão. As crianças na creche da macieira eram mais velhas que a minha filha, mas não necessariamente mais precisas ou verdadeiras. Jane suspirou. Agora o senhor está parecendo a doutora Isis. Ah, sim, a eterna cética. O senhor pode ser cético o quanto quiser, Dr. Zucker. Mas o fato é que Lizzie de Palma de fato desapareceu 20 anos atrás. O gol dela foi encontrado no ônibus da creche da macieira, o que fez de Marty Stanley o principal suspeito. Agora as crianças que o acusaram de abuso estão sendo mortas. Stanley tem tudo para ser o nosso assassino. Me convença. Encontre a prova que o ligue a essas mortes. Qualquer prova. Todo criminoso comete erros, disse ela. Vamos encontrar os dele. A mãe de Billy Sullivan morava numa bela casa em estilo Tudor a apenas 1,5 km da vizinhança mais modesta de Brooklyn, onde o filho havia crescido. A chuva fria daquela manhã havia coberto os arbustos de gelo, e o caminho de tijolos que levava à varanda da senhora Sullivan parecia escorregadio o suficiente para que patinassem sobre ele. Frost e Jane permaneceram no carro por um momento, observando a casa e se preparando para sair no frio, e para a terrível conversa que os esperava. Ela já deve saber que o filho está morto, comentou Frost, mas ainda não sabe a pior parte. E eu com certeza não pretendo contar como ele provavelmente morreu. Enterrado vivo, como São Vital. Ou o assassino teria sentido piedade, certificando-se de que a vítima não estava mais respirando antes de jogar a primeira pá de terra sobre o cadáver? Jane não queria pensar na alternativa. Billy ainda vivo e consciente, preso e ouvindo as pancadas dos torrões congelados em seu caixão. Ou amarrado e indefeso numa vala aberta, sufocando em terra conforme ela caía feito chuva em seu rosto. Era esse tipo de coisa que causava pesadelos. Era como o trabalho poderia afetá-la, se ela deixasse. Vamos lá. Cedo ou tarde teremos que falar com ela, disse Frost. Na porta da casa, Frost tocou a campainha e os dois esperaram, tremendo, enquanto uma neve aguada caía sobre a calçada e os arbustos.
Do lado de dentro, a mãe de Billy Sullivan devia estar aterrorizada, prevendo notícias ruins enquanto mantinha desesperadamente uma pequena chama de esperança. Jane sempre conseguia enxergar essa esperança bruxuleando no rosto dos familiares das vítimas. Em muitos casos, Jane era obrigada a extingui-la. A mulher que abriu a porta não os convidou a entrar. Ela simplesmente ficou parada na soleira, barrando a entrada por um momento, como se relutasse em permitir que a tragédia colocasse os pés na sua casa. Pálida de olhos secos, o rosto rígido feito cera, Susan Sullivan tentava desesperadamente manter o controle. Seus cabelos loiros estavam penteados para trás, mantidos no lugar com laque, e sua calça de malha cor de creme e o suéter rosa se encaixariam muito bem durante um almoço num country club. Naquele dia, que podia muito bem ser o pior dia de sua vida, ela escolhera usar pérolas. Senhora Sullivan, disse Jane, eu sou a detetive Rizzoli, do Departamento de Polícia de Boston. Esse é o detetive Frost. Podemos entrar? A mulher finalmente assentiu e abriu caminho para que Jane e Frost entrassem no vestíbulo. Um silêncio doloroso tomou conta do ambiente enquanto eles retiravam seus casacos úmidos. Mesmo com a ameaça de uma notícia terrível pairando sobre ela, Susan não deixou de lado seu dever como anfitriã e, com uma eficiência frágil, pendurou os casacos dos policiais no closet e os conduziu à sala de estar. A atenção de Jane foi imediatamente atraída por uma pintura a óleo pendurada acima da lareira de pedra. Era o retrato de um rapaz de cabelos dourados, com o belo rosto voltado para a luz e os lábios arqueados num sorriso discretamente entretido. Seu filho, Billy, não era o único retrato dele no cômodo. Para onde quer que olhasse, Jane via fotos de Billy. Ali estava ele sobre a lareira durante a formatura, com o cabelo alegremente aninhado em seus cabelos loiros. Sobre o piano, porta-retratos de molduras prateadas o exibiam quando bebê, adolescente e como um jovenzinho bronzeado, velejando num barco. Jane não encontrou em lugar nenhuma foto do pai do garoto. Havia apenas Billy, que claramente era objeto de adoração da mãe. Eu sei que ele fica constrangido com isso, todas essas fotos por aqui, comentou Susan. Mas eu sinto tanto orgulho dele. É o melhor filho que uma mãe podia querer. Ela falava de Billy no presente, a chama da esperança ainda acesa. Existe um Sr. Sullivan? Indagou Frost. Sim, respondeu ela, concisa. Assim como uma segunda Sra. Sullivan. O pai do Billy nos deixou quando ele só tinha 12 anos. Quase nunca temos notícias dele, mas não é como se precisássemos dele para qualquer coisa. A gente se vira sozinho. Billy cuida muito bem de mim. Onde está o seu ex-marido agora? Morando em algum lugar na Alemanha com a nova família. Mas não precisamos falar dele. Ela parou, e por um instante sua compostura fraquejou, revelando um lampejo de devastação no olhar. Vocês descobriram alguma coisa, sussurrou. O Departamento de Polícia de Brooklyn continua à frente da investigação. Senhora Sullivan, esclareceu Jane. O desaparecimento de Billy ainda é tratado como um caso de pessoa desaparecida. Mas vocês são da polícia de Boston. Sim, senhora. No telefone, vocês me disseram que eram da unidade de homicídios. A voz de Susan estremeceu. Isso significa que vocês acham que... Significa apenas que estamos observando a situação por todos os ângulos, considerando todas as possibilidades, disse Frost, reagindo rapidamente à aflição da mulher. Sei que a senhora já conversou bastante com a polícia de Brooklyn e sei o quanto é difícil voltar a esse assunto, mas talvez se lembre de algo novo. Algo que nos ajude a encontrar o seu filho. A senhora viu Billy pela última vez na noite de segunda-feira? Susan assentiu, retorcendo as mãos sobre as pernas. Jantamos juntos em casa. Frango assado, acrescentou, com um leve sorriso diante da lembrança. Ele tinha trabalho no escritório depois disso, então saiu, por volta das 8 da noite. Se não estamos enganados, ele trabalha no ramo financeiro. É gerente de portfólio na Corvel Investments. Ele tem alguns clientes importantes, que exigem bastante atenção, e Billy trabalha duro para deixá-los satisfeitos. Mas não me perguntem o que ele realmente faz lá. Ela balançou a cabeça timidamente. Entendo muito pouco de qualquer coisa que tenha a ver com dinheiro, por isso Billy cuida dos meus investimentos, e faz isso muito bem. Foi assim que a gente conseguiu comprar junto essa casa. Eu nunca teria dinheiro para isso sem a ajuda dele. Seu filho mora aqui com a senhora? Sim. É uma casa grande demais para mim. 5 quartos, 4 lareiras. Susan olhou para cima, na direção do pé direito de mais de 3 metros. Eu me sentiria bastante solitária perambulando por aqui sem mais ninguém, e desde que o pai dele se foi, Billy e eu formamos uma equipe. Eu cuido dele, ele cuida de mim. Uma combinação perfeita. Não é de se espantar que o filho nunca tenha se casado, pensou Jane. Quem poderia competir com essa mulher? Nos fale da noite de segunda, Senhora Sullivan, encorajou Frost com delicadeza. O que aconteceu depois que seu filho saiu de casa? Ele disse que ia trabalhar até tarde no escritório, por isso fui para a cama por volta das 10. Na manhã seguinte, quando acordei, percebi que ele não tinha voltado para casa. Como Billy não atendia ao telefone, eu logo soube que havia algo errado. Liguei para a polícia e, algumas horas depois, Susan fez uma pausa, pigarreou. Encontraram o carro do meu filho, abandonado perto do campo de golfe. A chave ainda estava na ignição, e a pasta, no banco da frente. E havia sangue. As mãos dela voltaram a se retorcer no colo, a única pista visível de sua agitação. Se quando essa mulher finalmente perdesse o controle e colocasse toda sua dor para fora, a cena seria insuportável de se ver, pensou Jane.
A polícia disse que as câmeras de segurança do estacionamento gravaram Billy deixando o escritório por volta das 10h30. Mas ninguém teve contato com ele desde então, prosseguiu Susan. Nem os colegas de trabalho, nem a secretária, ninguém. Ela olhou para Frost com os olhos assustados. Se vocês sabem o que aconteceu, precisam ser honestos comigo. Não consigo suportar o silêncio. Enquanto ele não for encontrado, há sempre esperança, Senhora Sullivan, disse Frost. Sim, esperança. Susan respirou fundo e se endireitou, retomando o controle. Vocês disseram que a polícia de Brooklyn continua no comando. Não entendo onde entra a polícia de Boston. O desaparecimento do seu filho pode estar relacionado a outros casos que estamos investigando em Boston, explicou Jane. Que casos? A senhora se lembra do nome Cassandra Coyle ou Timothy M. Sedogal? Por um momento, Susan ficou imóvel, buscando alguma lembrança de tempos remotos. Quando a revelação finalmente veio, foi algo súbito, e ela arregalou os olhos. A macieira. Jane assentiu. Tanto Cassandra quanto Timothy foram assassinados recentemente, e agora seu filho desapareceu. Acreditamos que esses casos podem. Me perdoem, acho que estou passando mal. Susan se levantou e saiu da sala correndo. Eles ouviram a porta do banheiro batendo. Meu Deus, disse Frost. Eu odeio isso. Um relógio tic-taqueava sobre a cornisa da lareira. Ao lado dele havia uma foto de Billy e sua mãe, ambos sorrindo num iate com as palavras "Seu tesouro", Acapulco estampadas na popa. Eles eram muito próximos, comentou Jane. De alguma forma ela deve saber. No fundo do coração, ela deve ter captado que ele se foi. Olhou para a mesa de centro, onde edições de revistas de arquitetura estavam dispostas organizadamente, como se arrumadas por um profissional. Era uma sala de estar perfeita, numa casa perfeita, no que havia sido uma vida perfeita para Susan Sullivan. Agora ela estava no banheiro, agarrada ao vaso sanitário, com o filho quase certamente se decompondo numa sepultura. Ouviu-se uma descarga. Passos se aproximaram no corredor, e Susan reapareceu, com o rosto sombrio e os ombros corajosamente aprumados. Eu quero saber como eles morreram, disse ela. O que aconteceu com Cassandra? E com Timothy? Lamento, Senhora Sullivan, mas essas investigações ainda estão em andamento, justificou Jane. Vocês disseram que eles foram assassinados. Sim, eu mereço saber mais. Me falem. Após um momento, Jane assentiu. Por favor, sente-se. Susan afundou na poltrona. Embora ainda estivesse pálida, havia determinação em seus olhos. Quando esses assassinatos aconteceram? Perguntou. Pelo menos isso Jane podia dizer. As datas eram de conhecimento público, divulgadas nos jornais. Cassandra Coyle foi morta em 16 de dezembro. Timothy M. Sedogal, em 24 de dezembro. Na véspera do Natal, murmurou Susan. Ela fitou uma cadeira vazia do outro lado da sala, como se visse ali o fantasma do filho. Naquela noite, Billy e eu assamos um ganso para a ceia. Passamos o dia inteiro na cozinha, rindo, bebendo vinho. Depois abrimos os presentes e vimos filmes antigos até 1 da manhã. Só nós dois. Ela parou, e seu olhar se voltou para Jane. Aquele homem saiu da prisão? Ela não precisava dizer o nome. Os policiais sabiam de quem estava falando. Marty Stanner foi solto em outubro, respondeu Jane. Onde ele estava na noite em que o meu filho desapareceu? Ainda não conseguimos determinar isso. Prendam ele. Forcem ele a falar. Estamos tentando localizá-lo. E não podemos prendê-lo sem provas. Não é a primeira vez que ele mata, disse Susan. Teve aquela menininha, Lizzie. Ele a sequestrou e matou. Todos sabiam, exceto aquele júri idiota. Se ao menos tivessem dado ouvidos à promotoria, aquele homem ainda estaria na prisão. E o meu filho, o meu Billy. Ela virou a cabeça, incapaz de encará-los. Eu não quero mais falar. Por favor, me deixem. Senhora Sullivan, por favor. Com relutância, Jane e Frost se levantaram. Não descobriram nada de útil ali. Tudo que a visita conseguirá foi destruir qualquer esperança a qual aquela mulher ainda se agarrava. Não os deixou nem um pouco mais perto de localizar Marty Stanner. De volta ao carro, Jane e Frost deram uma última olhada na casa onde uma mulher agora estava sozinha, com sua vida arruinada. Pela janela da sala de estar, Jane avistou a silhueta de Susan, andando de um lado para o outro, e ficou feliz por estar do lado de fora, feliz por respirar um ar que não estava carregado de sofrimento. Como será que ele fez isso? Perguntou. Como Stanner conseguiu derrubar um homem de 1,80 m saudável como Billy Sullivan? Cetamina e álcool. Foi o que ele usou nas outras vezes. Mas dessa vez deve ter havido algum tipo de luta. O laboratório confirmou que o sangue no carro pertencia a Billy Sullivan, então ele deve ter reagido. Ela deu a partida no carro. Vamos dar um pulo no campo de golfe. Quero ver onde a BMW foi encontrada. A polícia de Brooklyn já havia revistado o local sem encontrar nada. Tampouco havia algo para se ver naquela tarde sombria. Jane estacionou à beira do campo de golfe e inspecionou o gramado coberto de gelo. A neve molhada caía no para-brisa e escorria formando córregos, derretendo o vidro abaixo. Não havia nenhuma câmera de segurança por perto. O que quer que tenha acontecido naquele trecho da estrada não tivera nenhuma testemunha, eletrônica ou humana. Mas o sangue dentro da BMW de Billy contava uma história, por mais que fossem apenas alguns poucos respingos no painel. O assassino abandona o carro aqui, mas onde ele pegou a vítima? Questionou Jane. Se seguiu o mesmo padrão das outras duas, haveria álcool envolvido. Um bar, um restaurante. Era tarde da noite.
Mais uma vez ela ligou o motor. Vamos dar uma olhada no lugar onde ele trabalhava. Quando Jane encostou no estacionamento da Corvel Investments, já eram 6 da tarde e os outros estabelecimentos na rua já estavam fechados, mas as janelas estavam iluminadas no antigo local de trabalho de Bill Sullivan. 4 carros no estacionamento, observou Jane. Tem alguém trabalhando até tarde. Frost apontou para a câmera de segurança do estacionamento. Essa deve ser a câmera que pegou Billy saindo do prédio. O vídeo de segurança era como sabiam que Bill Sullivan tinha entrado no prédio às 8h15 de uma noite de segunda. Às 10h30 ele havia saído, entrado na BMW e ido embora. E depois? Perguntou-se Jane. Como a BMW suja com sangue de Sullivan acabou abandonada a alguns quilômetros daqui, na beira do campo de golfe. Jane abriu a porta do carro. Vamos bater um papo com os colegas dele. A entrada estava trancada e as persianas dificultavam a visão do escritório no térreo. Jane bateu a porta e esperou. Bateu novamente. Eu sei que tem gente lá dentro, avisou Frost. Vi um cara passar pela janela no andar de cima. Jane sacou o celular. Vou dar uma ligada para eles, ver se ainda estão atendendo. Antes que pudesse digitar os números, a porta se abriu repentinamente. Um homem se avultou diante deles, quieto e com uma expressão enigmática, analisando os visitantes de cima a baixo, como se tentasse avaliar se eram dignos de sua atenção. Usava uma roupa normal de um homem de negócios, camisa Oxford branca, calça de lã e uma gravata lisa azul. Mas o corte de cabelo e sua presença dominante entregava o jogo. Jane tinha visto aquele mesmo corte de cabelo em outros homens da profissão. Estamos fechados, avisou ele. Jane olhou para além dele, para as outras pessoas no escritório. Havia um homem sentado, olhando fixamente para o computador, com as mangas da camisa dobradas como se já tivesse passado horas naquela mesa. Uma mulher de traje formal passou correndo, carregando uma caixa de papelão que transbordava de pastas de arquivo. Eu sou a detetive Rizzoli, do Departamento de Polícia de Boston. Para que agência vocês trabalham? O que está acontecendo aqui? Isso não faz parte da sua jurisdição, senhora. O homem tentou fechar a porta. Ela estendeu a mão para impedi-lo. Estamos investigando um desaparecimento e possível homicídio. De quem? Bill Sullivan. Bill Sullivan não trabalha mais aqui. A porta se fechou e um trinco foi arrastado. Jane e Frost ficaram parados, encarando a placa de bronze da Corvel Investments pendurada na porta. Isso acabou de ficar bem mais interessante, comentou Jane. Capítulo 30. Estou sendo vigiada. Phil e Audrey sussurram e lançam olhares furtivos para mim, do tipo que se lança alguém acometido por uma doença terminal. Na semana anterior, Victoria Avon dispensou a Bookmarma Media e contratou uma agência de assessoria deslumbrante qualquer de Nova York. Ainda que meu chefe, Mark, não tenha vindo colocar a culpa em mim pela perda da cliente, é claro que é isso que todos estão pensando. Por mais que eu tenha feito tudo o que era possível para promover aquela biografia idiota que Victoria sequer escreveu. Agora que me restaram apenas 11 autores clientes, estou preocupado em perder o emprego e a polícia não larga do meu pé. E, em algum lugar lá fora, Marty Stanner está se preparando para dar o bote. Percebo Mark se aproximar da minha mesa e me viro rapidamente para o computador para trabalhar no release do novo e empolgante romance de Saul Gresham. O release ainda está pela metade, e até agora tudo que tenho são os superlativos manjados de sempre. Meus dedos pairam sobre o teclado enquanto procuro algo novo diferente para dizer sobre esse livro horrível, mas tudo que quero digitar agora é: odeio meu trabalho, odeio meu trabalho, odeio meu trabalho. Holly, está tudo bem? Olho para cima e vejo Mark, que parece preocupado de verdade. Enquanto aquela desgraçada da Audrey apenas finge preocupação e a compaixão de Phil só serve para ele tentar me levar para a cama, Mark parece se preocupar genuinamente comigo. O que é bom, porque talvez isso signifique que ele não vai me despedir afinal. Quando você saiu para almoçar, uma tal de detetive Rizzoli ligou e pediu para falar com você. Eu sei. Continuo digitando, um fluxo automático de palavras saídas diretamente do glossário de todo assessor. Surpreendente, viciante, eletrizante. Ela veio me ver na semana passada quando eu fui visitar o meu pai. O que está acontecendo? Tem uma investigação de homicídios em andamento. Eu conheço as vítimas. Tem mais de uma vítima. Paro de digitar e olho para ele. Por favor, eu não posso falar a respeito. A polícia pediu. Mas é claro. Meu Deus, lamento que você tenha que passar por isso. Deve ser terrível para você. A polícia sabe quem é o culpado. Sim, mas não consegue encontrá-lo e acha que eu não estou em segurança. É por isso que tenho andado com dificuldade para me concentrar ultimamente. Bem, isso explica tudo. Com o que vem acontecendo na sua vida, não é de se espantar que as coisas tenham saído dos trilhos com Victoria. Eu sinto muito, Mark. Fiz o meu melhor para tentar deixá-la satisfeita, mas nesse momento a minha vida está uma bagunça. Então acrescento, com um tremor charmoso na voz. Eu estou com medo. Existe algo que eu possa fazer? Quer tirar uma licença? Eu não posso parar de trabalhar. Por favor, eu preciso desse emprego. Mas é claro. Ele se impertiga e diz num tom alto o suficiente para que todos no escritório possam ouvir. Você vai trabalhar com a gente pelo tempo que precisar, Holly. Eu prometo. Mark dá uma batidinha na mesa para enfatizar o que disse, e vejo Audrey olhar de cara feia para mim. Não,
Audrey, eu não vou para o olho da rua, não importa quantos comentários maldosos você fale pelas minhas costas. Mas não é Audrey que chama minha atenção. É Phil, que caminha até a minha mesa, carregando um buquê de flores envolto em papel celofane. O que é isso? Pergunto, surpresa, quando ele me entrega o buquê. Que bela ideia, Phil, diz Mark, dando um tapinha nas costas dele. É muita consideração da sua parte ter pensado em animar Holly. Não fui eu que comprei, admite Phil, parecendo chateado por não ter pensado nisso antes. O entregador acabou de deixar isso aqui. Todos olham para mim enquanto abro o celofane e analiso as rosas amarelas emolduradas por gipsofila e por uma folhagem exuberante. Com a mão tremendo, examino as folhas, mas não encontro nenhuma folha de palmeira no buquê. Tem um cartão, avisa a Audrey. Ela está metendo o nariz como sempre, provavelmente em busca de algo que possa usar contra mim. De quem são? Com os 3 amontoados em volta da minha mesa, não tenho escolha a não ser abrir o envelope na frente deles. A mensagem é curta e legível. Estou com saudades. Everett. Phil estreita os olhos. Quem é Everett? Só um cara com quem eu tenho saído. A gente se encontrou algumas vezes. Mark abre um sorriso. Ah, estou sentindo o cheiro de romance no ar. Agora vamos lá. Pessoal, todo mundo de volta ao trabalho. Deixem a Holly curtir as flores dela. Conforme retornam para suas mesas, toda a tensão é drenada do meu corpo. É apenas um buquê inocente de Everett, nada com o que se preocupar. Eu não o vejo desde a noite de autógrafos de Victoria Avalon, quando fiquei tão nervosa que acabei estragando a nossa noite juntos. A garrafa de vinho que ele me deu ainda está intocada na bancada da cozinha, esperando pela próxima visita. Ele me mandou mensagem de texto todos os dias na semana anterior, querendo me ver. O sujeito não desiste. Agora outra mensagem de texto aparece no meu celular. É claro que é de Everett. Recebeu as flores? Respondo. Sim, são lindas. Obrigada. Quer me encontrar depois do trabalho para um drink? Não sei. As coisas andam uma loucura. Eu posso fazer com que elas fiquem melhor. Olho para as rosas amarelas em cima da minha mesa e penso de repente naquela primeira noite gloriosa em que eu e Everett dormimos juntos. Como nos atracamos selvagemente, como animais no cio. Lembro como ele foi incansável na cama e como parecia saber exatamente o que eu queria que fizesse comigo. Talvez seja exatamente disso que eu precise hoje à noite, para levantar o ânimo. Uma bela dose de sexo. Ele manda outra mensagem. Pub Rose and Tisley, às 5h30. Depois de um momento, respondo. Ok. 5h30, vejo você lá. Coloco o telefone na mesa e me concentro novamente no release que vinha tentando escrever. Revoltada, digito eu odeio o meu trabalho. E depois aperto delete, reduzindo as cunhonada. Não faz sentido algum tentar trabalhar hoje. De qualquer forma, já são 5h. Desligo o computador e recolho as minhas anotações sobre o romance idiota de Saul Gresham. Vou trabalhar nisso em casa, onde não precisarei suportar os comentários maliciosos de Audrey e os olhares apaixonados de Phil. Abro a bolsa e tateio o interior dela, só para me assegurar de que a arma ainda está ali. Uma pistola feminina. Foi como meu pai a chamou ao entregá-la a mim naquela noite na cozinha. Pequena o bastante para não pesar, mas potente o suficiente para fazer o trabalho com um coice brando. A sensação de ter uma arma é fria e estranha, mas também tranquilizadora. Minha pequena ajudante. Penduro a bolsa no ombro e deixo o escritório, preparada para lidar com o que, ou com quem, surgir no meu caminho. Não há sinal de Everett no Rose and Tisley. Escolho uma mesa no canto e fico bebericando uma taça de Cabernet Sauvignon enquanto observo o ambiente. É um local aconchegante e amigável, todo em madeira escura e lustres de latão. Nunca estive na Irlanda, mas é assim que imagino que são os velhos pubs do interior de lá. Fogo crepitando na lareira, a harpa dourada da Guinness pendurada acima. Mas neste pub os clientes são jovens e descolados, um público do mundo dos negócios, com camisas Oxford e gravatas de seda. Até mesmo as mulheres usam ternos risca de giz. Depois de um longo dia discutindo contratos, eles vão até ali para relaxar, e àquela hora o pub já está ficando cheio e barulhento. Olho para o relógio. 6h. Nenhum sinal de Everett. De início, tudo que percebo é um leve formigamento no rosto, como se sentisse uma brisa. Sei que as pesquisas demonstraram que as pessoas não conseguem sentir realmente quando alguém as está observando, mas, quando me viro para ver o que provocou a sensação, percebo imediatamente a mulher parada no bar, olhando para mim. Com seus mais de 40 anos e belas mechas prateadas nos cabelos ruivos, ela parece uma versão mais velha e ruiva de mim, com 2 décadas a mais de confiança. Nossos olhares se encontram, e um sorriso se ergue no canto direito de sua boca. Ela se vira e diz algo ao barman. Se Everett não aparecer, certamente existem outras perspectivas tentadoras neste pub. Pego o celular para verificar as mensagens. Nada de Everett. Estou digitando uma mensagem para ele quando uma taça de vinho tinto aparece repentinamente na minha mesa. A garçonete diz, é o mesmo vinho que a senhorita pediu antes. Quem oferece é a senhora no bar. Lanço um olhar para o bar, onde a mulher de cabelos ruivos sorri para mim. Sinto que já a vi antes, mas não consigo lembrar onde ou quando. Será que já nos conhecemos ou ela simplesmente tem um desses rostos, desses sorrisos, que evocam uma sensação de familiaridade? A taça de Cabernet está diante de mim, escura como nanquim naquele pub iluminado pelo brilho do fogo. Penso em quantas mãos foram necessárias para que esse vinho chegasse à minha mesa, do fazendeiro até o segador, o vinicultor e o engarrafador.
Depois ao barman que o serviu, a garçonete que colocou diante de mim, além de muitos outros, incontáveis e invisíveis. Quando se para pensar, uma taça de vinho é como trabalho de duendes, e não dá para saber se algum desses duendes quer lhe fazer mal. Meu celular emite um som, sinalizando a chegada de uma mensagem de Everett. Argo, me desculpa. Tive uma reunião de última hora com um cliente. Não vou poder aparecer essa noite. Nos falamos amanhã? Não perco tempo respondendo. Em vez disso, pego a taça e faço o líquido girar. Já experimentei este Cabernet, por isso sei que é prosaico e que não vale uma segunda taça, mas não é o vinho que estou contemplando, e sim o meu próximo passo. Devo convidá-la para minha mesa e deixar o jogo começar? Capítulo 31. O que ela pensa que está fazendo? Disse Jane. No ponto que Jane estava usando no ouvido, a voz de Tan quase se perdia em meio ao barulho do pub. Ela não está bebendo o vinho. Está apenas ali sentada, girando a bebida na taça. Nós a alertamos. Falamos que ele drogava as vítimas. Ela olhou para Frost, sentado ao seu lado no carro. Essa menina está tentando morrer. Tudo bem, esperem aí, disse Tan. Tem uma mulher indo até a mesa dela. Ela está falando com Holly. Jane olhou pela janela do carro para o Rose and Tissy, do outro lado da rua. Meia hora antes, Tan comunicara que Holly estava sentada sozinha no pub, uma situação que tinha feito com que Jane e Frost corressem para o local. Holly não apenas havia se recusado a mudar sua rotina, como agora parecia estar flertando ativamente com o perigo. Holly Devine não parecia uma mulher imprudente aos olhos de Jane, mas ali estava ela, aceitando bebidas de estranhos. A mulher se sentou à mesa de Holly, informou Tan. Mulher branca, de meia idade, alta e magra. Holly já experimentou o vinho? Não. As duas estão só conversando. Talvez elas se conheçam. Não tem como saber. Tan devia entrar em ação, sugeriu Frost. Tirá-la daquele lugar. Não. Vamos ver o que acontece a seguir. E se ela beber o vinho? Estamos aqui para ficar de olho nela. Jane analisou o pub. Talvez ela esteja tentando trazer o assassino até nós. Ou ela é muito burra ou muito inteligente. Eu apostaria na inteligência. Agora nós temos um problema. Veio a voz de Tan pelo ponto. O que está acontecendo? Estourou Jane. Ela tomou um gole. E a outra mulher? O que ela está fazendo? Ainda está sentada ali. Nada de estranho até agora. Estão só conversando. Jane deu uma olhada na hora no celular. Quanto tempo a cetamina demora para agir? Conseguiriam identificar se Holly fosse afetada? 5 minutos se passaram. 10. Ah, merda. As duas estão se levantando. Estão saindo, avisou Tan. Estamos parados bem aqui na frente. Podemos pegá-las quando saírem. Elas não estão saindo pela frente. Estão indo para os fundos. Estou indo atrás. O momento é esse, disse Frost. Temos que entrar. Quase ao mesmo tempo, Jane e Frost abriram as portas do carro e atravessaram a rua correndo. Jane foi a primeira a entrar no pub e se lançou no meio do salão lotado, dando cotoveladas nas pessoas no lugar para avançar rumo à saída dos fundos. Alguma coisa de vidro se espatifou no chão e Jane ouviu alguém gritar: que merda é essa? Mas ela e Frost continuaram avançando, passando por 3 mulheres esperando na porta do banheiro e abriram a porta de saída com um encontrão. Um beco. Escuro. Onde estava Holly? Do fim do beco vieram os gritos de uma mulher. Jane e Frost correram em direção ao som, desviando de caixotes e latas de lixo, e emergiram na rua, onde Tan já espremia uma mulher na parede. Ao lado dela estava Holly, assistindo a tudo com um olhar perplexo, enquanto Tan algemava a mulher. Que merda é essa? Protestou a mulher. Polícia de Boston, disse Tan. Pare de resistir. Você não pode me prender. Eu não fiz nada. Tan olhou para trás, vendo Jane e Frost. Ela saiu correndo. É claro. Eu não sabia quem caralhos era você, vindo na nossa direção num beco. Enquanto Tan prendia a mulher na parede, Jane a revistou e não encontrou arma alguma. Alguém gritou da calçada. Isso é abuso de autoridade. Sorriam, policiais. Vocês estão sendo filmados. Jane passou os olhos pela multidão que se formava rapidamente em torno deles. Estavam todos com os celulares apontados, gravando a detenção. Fique fria, pensou ela. Apenas faça o seu trabalho e não deixe que a provoquem. Diga o seu nome, ordenou Jane à mulher. Quem está perguntando? Detetive Rizzoli, Departamento de Polícia de Boston. Frost pegou a bolsa da mulher, que havia caído na calçada, e tirou a carteira. A habilitação diz que se trata de Bonnie B. Sandridge, 49 anos. Mora em Bogandali Road, 223. Ele levantou o olhar. Fica em West Roxbury. Sandridge? Jane franziu a testa. Você é a jornalista. Você conhece essa mulher? Perguntou Ty. Sim. Eu falei com ela há alguns dias. O nome dela apareceu no registro de chamadas de Marty Stanner. Ela alega ser uma jornalista, escrevendo sobre o caso da creche da macieira. Tan virou a mulher de frente para eles. A luta a deixará com um arranhão no queixo, que agora sangrava, e rímel borrado na bochecha. Sim, eu sou mesmo jornalista, disse a mulher. E podem acreditar que vou escrever sobre essa detenção. Qual é a sua relação com Marty Stanner? Perguntou Jane. A mulher a encarou. É disso que toda essa cena se trata. Em vez de me atacarem, podiam ter perguntado com educação. Responda a pergunta.
Eu já falei. Tenho feito entrevistas com ele para o meu livro. O livro que você afirma estar escrevendo. Falem com a minha agente literária. Ela vai confirmar tudo. Eu sou jornalista e só estou fazendo o meu trabalho. E eu estou fazendo o meu. Jane olhou para Tan. Vamos levá-la. Quero que cada palavra dela fique registrada em vídeo. Por que a estão levando? O que ela fez? Gritou alguém da multidão. Eu sou escritora. Não fiz nada de errado. Respondeu Bonnie com um grito. A não ser tentar dizer a verdade sobre o nosso sistema de justiça corrupto. Esse vídeo vai para o YouTube. Senhora, se precisar dele para um processo. Tan conduziu a prisioneira insolente para longe. Entre o grupo de jornalistas cidadãos ávidos estava Holly, que havia sacado o próprio telefone e filmava os acontecimentos como todos os outros. Jane a pegou pelo braço e a levou para um canto. No que você estava pensando? Eu fiz alguma coisa errada. Protestou Holly. Foi a um bar, depois de todos os avisos que demos sobre o que poderia acontecer. Eu vim me encontrar com uma pessoa. Com aquela mulher? Não. Um cara com quem eu estou saindo. Mas ele me deu um bolo na última hora. Aí você ficou ali e aceitou uma bebida de alguém que não conhecia. Ela parecia inofensiva. Também falavam isso de Ted Bundy. É só uma mulher. O que uma mulher vai fazer comigo? Eu já falei. Marty Stanner não está agindo sozinho. Ele tem a ajuda de um parceiro. E pode muito bem ser essa mulher. Bem, agora vocês aprenderam, né? E podem me agradecer a ajuda que tiveram para pegá-la. Você vai para casa, Holly. Jane pegou o telefone. Na verdade, eu vou me certificar de que vá. O que você está fazendo? Estou chamando um policial para levar você. Isso é constrangedor. Eu não vou entrar numa viatura. E se ela tiver colocado alguma coisa na sua bebida, você precisa que alguém a leve para casa. Não. Holly recuou. Eu estou perfeitamente bem. Olha só, tem uma estação logo ali. Vocês apegaram sua suspeita. Agora eu estou indo para casa. Ela deu as costas e foi embora. Ei! Gritou Jane. Holly simplesmente seguiu em frente. Sem olhar para trás, desceu os degraus e desapareceu na estação. Sob a luz forte da sala de interrogatório do Departamento de Polícia de Boston, Bonnie Barton Sandridge parecia ainda mais desgrenhada que na rua. O sangue no queixo dela tinha formado uma crosta, e a mancha de rímel tinha se espalhado pela bochecha feito um hematoma. Jane e Frost se sentaram diante dela, do outro lado da mesa onde todos os seus pertences foram dispostos. Uma carteira com $67 em dinheiro, 3 cartões de crédito e uma carteira de motorista. Um celular Android. Um chaveiro com 3 chaves. Alguns lenços de papel amassados. E, o mais interessante, um caderninho espiral com metade das páginas preenchida de anotações detalhadas. Lentamente, Jane o folheou e parou no registro mais recente. Ela olhou para Bonnie. Por que você estava perseguindo Holly Devine? Eu não estava perseguindo ninguém. Jane levantou o caderno de Bonnie. Tem o endereço do trabalho dela escrito aqui. A Bookmarma Media é uma empresa. O endereço dela é público. Você não apareceu no pub onde Holly Devine estava por acaso. Você a seguiu do trabalho até lá, não foi? Talvez. Venho tentando entrevistá-la há semanas, mas é bem difícil abordar essa menina. Hoje foi a primeira vez que eu cheguei perto bastante para dizer bu. Depois disso ofereceu a ela uma taça de vinho e tentou levá-la escondida pela porta dos fundos. Foi Holly que insistiu para a gente sair pelos fundos. Ela falou que estava sendo seguida e que queria despistar as pessoas que estavam atrás dela. E a taça de vinho que eu ofereci foi só para quebrar o gelo, para incitá-la a falar comigo. Sobre a creche da macieira, estou escrevendo um livro sobre casos de julgamentos de abuso envolvendo rituais satânicos. Minha ideia é dedicar um capítulo inteiro à creche da macieira. Isso já faz 20 anos. O caso está morto e enterrado, você não acha? Para algumas pessoas, ele está bem vivo. Pessoas como Marty Stanner, você acha que é de surpreender ele ainda estar obcecado por isso. O julgamento separou a família dele. Destruiu sua vida. Engraçado que você não mencione as vidas arruinadas das crianças. Você simplesmente presume que ele seja culpado. Já parou para pensar que ele e a família podiam ser inocentes? Não foi o que o júri decidiu. Eu passei horas entrevistando Marty. Fiz um pente fino nas transcrições do julgamento e li as acusações. Eram absurdas. Na verdade, uma das crianças que o acusou 20 anos atrás queria se retratar. Ela estava disposta a dar um depoimento juramentado afirmando que nada daquilo era verdade. Espera aí. Você falou com uma das crianças? Sim, com Cassandra Coyle. Como você a encontrou? Também ficou seguindo os passos dela? Não. Foi ela que me encontrou. Os nomes das crianças foram mantidos em sigilo pela corte, então eu não conhecia a identidade de ninguém. Em setembro, Cassandra entrou em contato comigo depois de ler os meus artigos. Ela sabia que eu tinha escrito sobre o caso MC Martin em Los Angeles, sobre o caso Faith Chapel em San Diego, por isso implorou para que escrevesse sobre o julgamento da creche da macieira. Por quê? Porque ela vinha tendo uns flashbacks. Estava se lembrando de detalhes que a fizeram perceber que Marty Stanner era inocente. Eu comecei a pesquisar o caso e não levou muito tempo para que eu chegasse à conclusão de que o julgamento foi uma farsa, exatamente como Cassandra pensava. Eu não acredito que Marty e seus pais tenham cometido crime nenhum. Então quem sequestrou Lizzie de Palma? Essa é a questão principal, não é? Quem, de fato, levou aquela menina? O sequestro abriu caminho para tudo o que se seguiu. A histeria coletiva, as acusações de abuso em rituais satânicos. Aquela farsa de julgamento.
O desaparecimento de Lizzie de Palma aterrorizou a comunidade, e todo mundo ficou disposto a acreditar em qualquer coisa, até mesmo em tigres voadores. O meu livro é sobre isso, detetive. Sobre como pessoas até então racionais podem se tornar parte de uma turba ensandecida e perigosa. O rosto dela estava bastante corado. Suspirando, afundou na cadeira. Isso parece incomodá-la bastante, senhora Sandridge, comentou Frost. Incomoda. Deveria incomodá-lo também. Todo mundo deveria ficar incomodado quando um homem inocente passa metade da vida na cadeia. Incomodado bastante para ajudá-lo a planejar sua vingança, indagou Jane. Bonnie franziu a testa. O quê? Uma série de crianças afirmou que Marty e os pais abusaram delas. 3 delas estão mortas agora e uma está desaparecida. Você ajudou Marty e Stan a encontrá-las? Eu nem sabia o nome delas. Sabia o nome de Holly Devine. Só porque Cassandra me falou. Ela disse que Holly foi a primeira criança a acusar a família de Marty. Foi ela que começou tudo, e eu queria descobrir o porquê. Você está ciente de que a taça de vinho que ofereceu a ela será analisada. E, quando o resultado der positivo para cetamina, você vai estar ferrada. O quê? Não, vocês entenderam tudo errado. Eu só estou tentando revelar a verdade sobre a justiça americana. Sobre uma época em que a histeria mandava pessoas para a cadeia por crimes que elas jamais cometeram. O sequestro de Lizzie de Palma certamente aconteceu. Mas Marty não teve nada a ver com isso. O que significa que o verdadeiro assassino ainda está solto. Isso deveria deixar você preocupada. Bonnie olhou para o relógio de parede. Vocês já me mantiveram aqui por tempo demais. A não ser que eu esteja presa, gostaria de ir para casa. Não antes de responder uma pergunta, disse Jane. Inclinando-se para frente, ela olhou bem nos olhos de Bonnie. Onde está Marty Stanner? Bonnie ficou em silêncio. Você quer mesmo proteger esse homem? Depois do que ele fez? Ele não fez nada. Não? Jane abriu a pasta que havia levado para a sala, tirou a foto de uma necropsia e a bateu na mesa diante de Bonnie, que recuou ao ver a imagem do corpo de Cassandra Coyle. Eu sabia que ela tinha sido assassinada, mas não que... Bonnie olhou para as cavidades oculares vazias de Cassandra e estremeceu. Marty não fez isso. Foi o que ele disse? Por que ele mataria a mulher que estava se empenhando para inocentá-lo? Ela se dispôs a jurar que o abuso jamais ocorreu, que tinha sido instruída pela promotora a contar aquelas histórias malucas. Não, Marty queria Cassandra viva. Ou pelo menos foi o que ele disse a você. Talvez você seja apenas a maior trouxa do mundo. Talvez ele tenha usado você para chegar às vítimas. Você as encontra, ele as mata. Isso é ridículo, disse ela, mas agora havia um tom de dúvida em sua voz. Claramente essa era uma possibilidade que Bonnie não tinha considerado. Que Marty Stanner, o homem que ela acreditava ser a trágica vítima de uma injustiça, a fizera agir como cúmplice. Marty jamais culpou as crianças, declarou a jornalista. Ele sabia que elas eram apenas peões num tabuleiro maior. Em quem ele põe a culpa então? A expressão de Bonnie se enrijeceu. Quem mais senão os adultos? As pessoas que permitiram que aquilo acontecesse, que fizeram aquilo acontecer. Aquela promotora, Erica Shai, usou o julgamento como um trampolim para a carreira. Como não podia deixar de ser, acabou crescendo cada vez mais. É com ela que vocês deviam falar. Vão descobrir que Shai nunca deu a mínima para a verdade. Só para os resultados. Eu prefiro falar com Marty Stanner, por isso vou perguntar mais uma vez. Onde ele está? Ele não confia na polícia. Marty acha que todos vocês o querem morto. Onde ele está? Ele está com medo. Não tinha mais ninguém a quem pedir ajuda. Ele está na sua casa, não está? O rosto de Bonnie se retorceu de pânico. Por favor, não o machuquem. Prometam que não vão machucá-lo. Jane olhou para Frost. Vamos nessa. Aquela mulher era a última peça do quebra-cabeça, disse Jane. Bonnie rastreava as vítimas, as seguia nos bares, batizava as bebidas, e depois ele completava o serviço. Ela olhou para Frost. Você se lembra daquela garçonete que reconheceu a foto de Cassandra Coyle? A gente achou que ela estava enganada, porque tinha visto Cassandra sentada com uma mulher. Mas ela tinha razão. Cassandra estava sentada com uma mulher. Jane deu uma pancada no volante, em sinal de triunfo. Pegamos ele. Pegamos os dois. A não ser que o resultado da análise do vinho dê negativo para cetamina. Isso não vai acontecer. É impossível. Jane olhou para o espelho retrovisor e viu que Crow e Tam vinham logo atrás, mantendo a viatura bem próxima em meio ao tráfego intenso. E tudo isso graças à maluca da Holly Devine, acrescentou Frost. Não, eu não acho que ela seja maluca. Holly sabia que estava sendo vigiada. Ela lançou a isca, e veja só quem fisgou. Uma mulher. Monstros podem aparecer em diferentes formas e tamanhos, e os mais perigosos são aqueles que passam insuspeitos, aqueles em que se acha que pode confiar. Mulheres de meia idade como Bonnie Sandridge eram muitas vezes ignoradas, tão invisíveis se passavam despercebidas pelo Haddad de todos, que se concentravam em jovens belas rapazes fortes. No entanto, mulheres mais velhas estavam por toda parte, escondidas em plena vista. Dali a algumas décadas, seria Jane apenas mais uma em meio à legião de mulheres grisalhas e invisíveis? Será que alguém a estudaria com mais atenção e veria a mulher que ela de fato era, focada, formidável e capaz de puxar um gatilho? Depois de estacionar diante da casa de Bonnie Sandridge, Jane saiu do carro junto de Frost, já abrindo o couro e presa ao cinto. Eles não sabiam se Stanner resistiria quando fosse acuado, por isso tinham que esperar o pior. Do outro lado da rua um cachorro começou a latir, alarmado pela invasão do seu território.
As luzes da casa estavam acesas e uma silhueta passou pela janela do andar de baixo. Tem alguém em casa, comentou Crowe. Vocês dois vão pelos fundos, ordenou Jane. Frost e eu entramos pela frente. Qual vai ser a abordagem? Vamos tentar com educação. Vou tocar a campainha e ver se Stanner. Ela parou, assustada pelo barulho inconfundível de tiros. Veio de dentro da casa, exclamou Tan. Não havia tempo para planejarem. Todos correram para a porta da frente. Tan foi o primeiro a entrar, seguido logo atrás por Jane. Naquelas primeiras frações de segundo, ela percebeu de imediato o sangue na sala de estar. Estava em todo canto, uma explosão reluzente de vermelho na parede e mais respingos no sofá. No chão, uma poça se espalhava lentamente como uma auréola em torno do crânio estourado de Marty Stanner. Larga a arma! Gritou Ty. Larga a arma! O homem parado acima do corpo de Marty não largou a arma. Sem reação, olhou para os 4 detetives que apontavam suas armas para ele, um pelotão de fuzilamento pronto para disparar uma saraivada de balas. Senhor Devine, disse Jane. Larga a arma. Eu tinha que matá-lo, falou ele. Você sabe que eu tinha. Você tem uma filha, detetive, por isso me entende, não é? Só assim eu manteria minha Holly em segurança. Era o único jeito de me certificar de que esse lixo não a machucasse. Ele olhou com desgosto para o corpo de Stanner. Agora está tudo acabado. Eu resolvi o problema, e a minha menina não precisa ter medo. Nós podemos conversar sobre isso, disse Jane, em voz baixa, delicadamente. Mas, antes, largue a arma. Não há mais nada para dizer. Ainda há muito a dizer, Sr. Devine. Não para mim. Ele ergueu levemente a arma. A mão de Jane se tensionou, o dedo pronto para atirar, mas não o fez. Manteve a mira no peito do homem, o coração tão acelerado que ela conseguia sentir cada batimento transmitido ao cabo. Pensem, Holly, disse Jane. Pensem como isso vai afetá-la. Eu estou pensando nela. E esse é o último presente que posso oferecer. Sua boca formou um sorriso triste. Isso resolve tudo. Mesmo ao levantar os braços e apontar a arma para Jane, mesmo quando Crowe disparou 3 balas em seu peito, Al Devine continuou sorrindo. Capítulo 32. Então é assim que a história acaba, pensou Maura, vendo os funcionários do necrotério tirando as 2 maçãs da casa de Bonnie Sandridge. 2 mortes derradeiras, 2 últimos corpos. Um ar glacial entrava pela porta aberta, mas não era o suficiente para purificar o cheiro fétido de violência da casa. Um assassinato deixa um odor próprio. Sangue, medo e agressividade liberam seus traços químicos no ar, e Maura podia senti-los agora, na sala onde Marty Stanner e Al Devine morreram. Ela ficou parada em silêncio, inalando o cheiro, lendo o ambiente. Os rádios da polícia não davam sossego, e ela ouvia as vozes dos oficiais da unidade de resposta rápida a homicídios transitando pelos diversos cômodos da casa, mas era o sangue que realmente falava com Maura. Ela esquadrinhou os respingos e as gotas sobrepostas na parede, analisou as 2 poças formadas no piso de madeira onde os corpos caíram. A polícia podia ver aquela conclusão sanguinolenta para o caso como justiça sendo feita, mas Maura se sentiu perturbada ao olhar para os charcos de sangue gêmeos. O maior era de Marty Stanner, cujo coração continuara batendo por um breve período, bombeando o sangue da ferida mortal em seu crânio. Já Al Devine não continuou, vivo nem sangrou por tanto tempo. Todos os 3 projéteis do detetive Crowe atingiram o que seria o centro do alvo no peito de uma silhueta distante de tiro. Ponto para a precisão de Crowe. Mas, depois de todo o disparo fatal por parte de um policial, vinham perguntas, e era trabalho da necropsia lidar com elas. Acredite em mim, foi um disparo justificado. Vamos todos depor a favor disso. Maura se virou para Jane. Disparo justificado. Você sabe o que eu quis dizer. Sabe também que eu adoraria deixar Darren Crowe levar a culpa se pudesse, mas a ação foi completamente justificada. Al Devine matou Stanner. Ele mesmo confessou. Depois apontou a arma para mim. Mas você não disparou. Você hesitou. Sim, e talvez Crowe tenha salvado a minha vida. Ou talvez seus instintos tenham falado que Al Devine não ia realmente atirar em você. Talvez você tenha lido melhor a verdadeira intenção dele. E se eu estivesse errada, podia estar morta agora. Ela balançou a cabeça e bufou. Caramba, agora estou devendo aquele babaca do Crowe. Eu quase preferia ter levado um tiro. Maura olhou novamente para baixo, para o sangue misturado, que já coagulava e secava. Por que Al Devine fez isso? Ele disse que estava protegendo a filha, que era o último presente que podia dar a ela. Mas por que ele apontou a arma para você? Ele sabia o que ia acontecer. Esse é um caso claro de usar um policial para cometer suicídio, o que poupa todo mundo da inconveniência de um julgamento. Pense nisso, Maura. Se ele tivesse sobrevivido e isso acabasse no tribunal, sua defesa seria o fato de estar protegendo a filha. Isso faria o velho caso da creche da macieira voltar à tona, e o mundo inteiro descobriria que Holly foi molestada quando criança. Talvez tenha sido esse o maior presente que Al deu à filha. Ele a manteve em segurança e protegeu sua privacidade. Não existe privacidade em homicídios. Esses detalhes provavelmente vão se tornar públicos, de qualquer forma. Maura tirou as luvas de látex. Quem tem a custódia da arma de Crowe? Ele a entregou. Por favor, mantenha Crowe longe do necrotério amanhã.
Não quero pergunta nenhuma sobre a necropsia que vou fazer em Isle Devine. Quando o Boston Globe dera notícia de que um veterano da Marinha de 67 anos foi baleado e morto por um policial, o público não vai ver isso com bons olhos. Mas esse veterano da Marinha apontou uma arma para mim. Um detalhe que só vai aparecer no segundo parágrafo. Metade do público não passa do primeiro. Maura se virou para ir embora. Vejo você amanhã na necropsia. Eu preciso mesmo estar lá? Sei como esses dois homens morreram. Não vai ter surpresa nenhuma. Maura parou e olhou novamente para a sala, para a parede suja de sangue. Nunca se sabe que uma necropsia pode revelar. Acho que isso tudo foi resolvido rápido demais, e ainda existem muitas perguntas sem respostas. Bonnie Sandridge pode preencher as lacunas. Só temos que fazer com que ela fale. Você não tem prova alguma de que ela ajudou Stan a matar alguém. A prova tem que estar aqui nessa casa ou no carro dela. Cabelos, fibras das vítimas, um esconderijo com cetamina. Vamos encontrar alguma coisa. Jane parecia segura de si, mas Maura estava bem menos confiante ao deixar o local e entrar no carro. Ficou apenas sentada no veículo, observando a casa toda iluminada. As silhuetas das pessoas que trabalhavam na cena do crime passavam pelas janelas, buscando provas que sustentassem que já acreditavam, que Bonnie Sandridge era cúmplice do assassino. O viés de confirmação já havia enganado muitos cientistas, sem dúvida, muitos policiais. Encontra-se apenas o que se está procurando, o que torna mais fácil ignorar todo o resto. Quando seu celular anunciou a chegada de uma mensagem de texto, ela olhou para o número de quem a enviou. Na mesma hora, largou o telefone de volta na bolsa, mas aquele olhar de relance foi suficiente para dar um nó na sua garganta. Agora não, pensou. Eu não estou pronta para pensar em você. No caminho para casa, aquela mensagem de texto não respondida parecia uma bomba relógio em sua bolsa. Maura se forçou a manter as duas mãos no volante, a concentrar a atenção na rua. Não devia ter reaberto a porta entre eles, nem mesmo uma fresta. Agora que estavam se falando novamente, ela não queria outra coisa que não receber Daniel de volta em sua vida, em sua cama. Péssima jogada, Maura. Seja forte, Maura. Você precisa ter o controle da situação. Em casa, Maura se serviu de uma taça muito necessária de Zinfandel e colocou o jantar atrasado da fera. O gato comeu sem nem mesmo olhar para ela, depois de lamber o último pedaço de frango. Simplesmente deixou a cozinha. Que bela companhia, pensou. Havia recebido mais amor da garrafa de vinho. Maura bebericou Zinfandel, tentando não olhar para o celular jogado na bancada da cozinha. O encanto que despertava nela era como ópio para um drogado, instigando-a a mergulhar em desilusões outra vez. A mensagem de Daniel era curta. Ligue se precisar de mim. Apenas 5 palavras que tinham o poder de paralisá-la naquela cadeira, enquanto refletia sobre a real intenção por trás daquilo. O que aquelas palavras, se precisar de mim, realmente significavam? Estaria ele se referindo à investigação e oferecendo mais conselhos profissionais? Ou seria sobre nós? Ela acabou com a taça de vinho e se serviu de outra. Tirou as notas escritas à mão que havia rascunhado na cena do crime e abriu o laptop. Esse era o momento de organizar as ideias, enquanto as lembranças continuavam frescas. O celular tocou. Daniel. Maura hesitou por um segundo antes de pegar o aparelho, quando então viu um número desconhecido na tela. Não era a voz de Daniel ao telefone, mas sim a de uma mulher que lhe deu a notícia que ela tanto esperara quanto temera. Deixou o laptop ainda com a tela acesa na mesa da cozinha e correu até o armário para pegar o casaco. A senhora Lang foi encontrada caída e inconsciente na cela, relatou o Dr. Wang. A enfermeira da prisão deu início imediatamente às manobras de reanimação e conseguiu restabelecer a pulsação. Mas, como pode ver pelo monitoramento cardíaco, ela vem passando por períodos frequentes de taquicardia ventricular. Maura fitou a Malteia, agora em coma, pela janela da UTI. Por quê? Perguntou em voz baixa. A arritmia pode ser uma complicação decorrente da quimioterapia. Os medicamentos podem ser cardiotóxicos. Não, quero dizer, porque ela foi ressuscitada. Sabem que ela está morrendo de câncer pancreático, mas ainda temos instruções para intervir. O médico olhou para ela. Talvez a senhora não saiba, mas a senhora Lang assinou um mandado de cuidados médicos na semana passada. Ela a nomeou como representante. Eu não fazia ideia. A senhora é a única parente. É quem tem autoridade. Gostaria de mudar o status dela para não reanimar. Maura observou o peito de Amalteia subir e descer a cada sopro do ventilador. Ela reage a estímulos? Ele negou com a cabeça. E também não respira por conta própria. Ninguém sabe por quanto tempo ficou inconsciente. Então existe uma grande possibilidade de que tenha sofrido dano cerebral anóxico. Pode até ter acontecido mais coisa, do ponto de vista neurológico. Ainda não pedi um exame cerebral, mas esse seria o passo seguinte para o diagnóstico, a não ser que a senhora decida. Ele parou, olhando para ela, esperando uma resposta. Não reanimem, disse Maura em voz baixa. Ele assentiu. Acho que essa é a decisão certa. O Dr. Wang hesitou antes de dar um tapinha no braço dela, como se tocar outro ser humano não fosse algo natural para ele, assim como não era para Maura. Era muito mais fácil entender a mecânica do corpo humano do que saber o que dizer ou fazer em situações de sofrimento e luto. Maura entrou no cubículo e parou ao lado do leito de Amalteia, inspecionando o maquinário que soltava bips e sopros. Com um olhar clínico, percebeu a pouca quantidade de urina no saco de coleta, as agitadas batidas prematuras na tela, a falta de respiração espontânea.
Sinais de um corpo se despedindo, de um cérebro parando de funcionar. Quem quer que a Malteia Lang tivesse sido um dia, todos os seus pensamentos, sentimentos e lembranças agora estavam extintos. Tudo que restara era aquele recipiente de carne e osso. Um alarme soou no monitor. Maura olhou para os batimentos cardíacos e viu uma sucessão de picos. Taquicardia ventricular. A linha da pressão sanguínea despencou. Pela janela, viu as duas enfermeiras correndo para o cubículo, mas o Dr. Wang as interrompeu na porta. A instrução é para não reanimar, disse a elas. Acabei de escrever a ordem. Maura estendeu o braço e desligou o alarme. No monitor, ela observou o ritmo chegar à fibrilação ventricular, os últimos espasmos elétricos do coração moribundo de Amalteia. A pressão sanguínea foi a zero, privando as últimas células do cérebro de oxigênio. Você me colocou no mundo, pensou Maura. Eu carrego seu DNA em cada célula do meu corpo, mas sob todos os outros aspectos somos estranhas. Ela pensou na mãe e no pai que a adotaram e a criaram, ambos mortos àquela altura. Eles eram seus verdadeiros pais, pois a verdadeira família de uma pessoa não é definida pelo DNA, mas pelo amor. Em relação a isso, aquela mulher diante dela não tinha nenhum parentesco com Maura, que, ao observar os momentos finais de Amalteia, não sentiu o menor vestígio de dor. O coração enfim deu seus últimos espasmos. Uma linha reta atravessou a tela. Uma enfermeira entrou e desligou o ventilador. Eu lamento, sussurrou. Maura respirou fundo. Obrigada, respondeu, saindo do cubículo. Continuou andando, saindo da UTI, saindo do hospital e se expondo a um vento tão gelado que, quando enfim atravessou o estacionamento, chegando ao carro, não conseguia sentir as mãos e o rosto. Um torpor físico que combinava com o que sentia por dentro. Amalteia está morta, meus pais estão mortos, e provavelmente eu nunca vou ter filhos, pensou. Havia muito tempo ela se sentia sozinha no mundo e já havia aceitado isso. Mas nessa noite, parada ao lado do carro no estacionamento fustigado pelo vento, ela se deu conta de que não queria aceitar isso. Não precisava aceitar. Estava sozinha por uma escolha própria. Eu posso mudar isso. Hoje. Maura entrou no carro, pegou o celular e leu mais uma vez a mensagem de Daniel. Ligue se precisar de mim. Ela ligou. Daniel chegou antes dela. Maura o viu sentado em seu carro parado na entrada da garagem, onde o mundo inteiro podia vê-lo. No ano passado eles tiveram cuidado de esconder suas visitas, mas hoje Daniel tinha deixado qualquer cautela de lado. Antes mesmo que Maura desligasse o motor, ele saiu do carro e abriu a porta dela. Maura foi direto para os braços de Daniel. Não era preciso explicar porque havia ligado, palavras não eram necessárias. O primeiro toque dos lábios dele acabou com qualquer resquício de resistência que ela ainda pudesse ter. Estou de volta à armadilha, pensou, enquanto se beijavam entrando em casa e atravessando o corredor. Até o quarto dela. Maura parou de pensar completamente, pois não se importava mais com as consequências. Tudo o que importava era que se sentia viva outra vez, inteira outra vez, reunida com a parte que faltava de sua alma. Amar Daniel podia ser uma tolice, em última instância, destinada ao fracasso, mas não amar era impossível. Durante os últimos meses tentou viver sem Daniel, engoliu a pílula amarga do autocontrole e foi recompensada com noites solitárias e muitas taças de vinho. Convencer a si mesma que se afastar dele havia sido uma decisão sensata, pois nunca poderia reivindicá-lo para si, não quando seu rival era o próprio Deus. Mas ser sensata não aquecera sua cama, não a fizera feliz nem tampouco extinguira o desejo que sempre sentiria por aquele homem. No quarto, não acenderam as luzes, não precisavam. Seus corpos já eram território familiar um para o outro, e ela conhecia cada centímetro da pele dele. Percebeu que Daniel havia perdido peso da mesma forma que ela, como se a fome que sentia um pelo outro fosse um jejum de fato. Uma noite não seria o bastante para saciar essa fome, e ela não sabia quando teriam outra, por isso aproveitou como podia, ávida pelo prazer que a igreja dele lhes privara. Aqui está o que você perdeu, Daniel, pensou. Como seu Deus deve ser mesquinho, como deve ser cruel, para nos negar essa alegria. Mas depois, quando estavam deitados juntos com o suor resfriando sobre a pele, ela sentiu a velha tristeza se infiltrar de volta. Esse é o nosso castigo, pensou. Não o fogo e o enxofre do inferno, mas a dor inevitável do adeus. Sempre um adeus. Me diga por quê, sussurrou ele. Não precisava de mais palavras. Ela entendeu a pergunta. Meses depois que Maura inequivocamente havia terminado com o romance entre os dois. Por que o convidará de volta à sua cama? Ela morreu, respondeu Maura. Amalteia Lang. Quando isso aconteceu? Hoje à noite. Eu estava lá, no hospital. Vi seus últimos batimentos cardíacos no monitor. Ela estava com câncer. Então eu sabia que estava morrendo. Já sabia havia meses. Mesmo assim, quando aconteceu, eu devia ter estado lá com você, murmurou ele, e Maura se deleitou com o calor daquele hálito em seus cabelos. Tudo o que você precisa fazer é me ligar, eu logo vou estar aqui do seu lado. Você sabe, é estranho. Há alguns anos, eu nem sabia que a Amalteia existia. Mas, agora que ela se foi, minha única parente viva, percebo quanto estou sozinha. Só se você escolher ficar assim. Como se a solidão fosse uma escolha, pensou. Ela não havia escolhido a estrada da alegria e da tristeza. Não havia escolhido amar um homem que sempre estaria dividido entre ela e sua promessa a Deus. Essa escolha foi tomada para os dois pelo assassino que os havia reunido 4 anos antes, um assassino que tinha apontado sua mira para Maura. Daniel arriscara a própria vida para salvar a dela. Que prova maior ele poderia oferecer de seu amor? Você não está sozinha, Maura,
Você tem a mim. Daniel virou o rosto dela para ele, e no escuro Maura viu o brilho daqueles olhos, focados totalmente nela. Você sempre vai ter a mim. Nesta noite, ela acreditou nisso. Pela manhã, Daniel havia partido. Ela se vestiu sozinha, tomou café da manhã sozinha, leu os jornais sozinha. Bom, não totalmente sozinha. O gato estava por perto, lambendo as patas após um belo café da manhã de atum em lata. Sem comentários, suponho, disse Maura para ele. A fera não se dignou olhar para ela. Enquanto lavava os pratos e guardava o laptop, ela pensou em Daniel, que naquele momento estaria se preparando para um novo dia cuidando das almas necessitadas em sua congregação. Era assim que sempre terminavam as noites ardentes que passavam juntos, com as tarefas mundanas do dia a dia, realizadas a sós. Nesse sentido, não eram diferentes de outros homens e mulheres casados. Faziam amor, dormiam juntos. Na manhã seguinte, cada um seguia para o seu trabalho. Hoje, pensou ela, isso conta como felicidade. De uma noite de amor para um dia de morte. Naquela manhã era o corpo de Orla Devine que esperava para saudá-la quando ela entrou na sala de necropsia. Yoshima já havia feito as radiografias, e as imagens agora estavam expostas no monitor. Ela analisou as chapas do peito enquanto amarrava o avental, prestando atenção na posição da bala alojada na espinha. Com base nos ferimentos de saída que examinara na cena do crime, 2 balas atravessaram o peito e saíram pelas costas. Esse era o único projétil restante, sua trajetória interrompida pela vértebra de Devine. Jane entrou na sala de necropsia e se juntou a Maura diante do monitor. Me deixe adivinhar. A causa da morte são ferimentos à bala. Posso ser legista também? Tem uma bala alojada na sexta vértebra torácica, comentou Maura. E as outras 2 foram recuperadas na cena do crime. Bate com o que eu falei ontem à noite. Crowe disparou 3 vezes. Uma reação apropriada diante de uma ameaça iminente. Acho que ele não tem com o que se preocupar. Mesmo assim, ele está bastante agitado. Tivemos que levá-lo para tomar umas ontem à noite, só para acalmá-lo. Maura lançou para ela um olhar divertido. É isso mesmo que eu estou ouvindo? Uma ponta de compaixão pelo seu velho inimigo. Pois é, dá para acreditar? É como se o mundo tivesse virado de pernas para o ar. Jane parou, estudando a expressão de Maura. O que você andou aprontando? Como é? Você está toda alegre e faceira hoje. Como se tivesse ido a um spa ou algo assim. Não sei do que você está falando. Mas é claro que Maura sabia. Alegre e faceiro era exatamente como o mundo lhe parecia naquela manhã. A felicidade deixava para trás um rastro cintilante, e Jane era observadora demais para não reparar. Se eu contar sobre ontem à noite, ela certamente vai desaprovar. Mas não dou a mínima. Eu escolhi não me importar com o que Jane ou qualquer um ache. Hoje, eu escolhi ser feliz. Com um clique desafiador do mouse, passou para a próxima radiografia, e uma visão lateral do peito surgiu na tela. Maura franziu a testa para uma luminosidade em formato de moeda no corpo vertebral, logo acima de onde a bala tinha se alojado. Uma lesão que não deveria estar lá. Maquiagem nova? Vitaminas? Perguntou Jane. O quê? Tem alguma coisa diferente em você. Maura a ignorou. Com um clique, voltou à visão frontal do peito e aproximou a imagem para estudar a quinta e a sexta vértebras. Mas o pulmão, perfurado pelo projétil, havia expelido ar e sangue na cavidade peitoral, forçando os órgãos torácicos para fora de suas posições normais. Neste cenário distorcido, ela não conseguia encontrar o que estava procurando. Achou algo interessante? Perguntou Jane. Maura voltou à visão lateral e apontou para a lesão no corpo vertebral. Não sei bem ao certo o que é isso. Eu não sou médica, mas não me parece uma bala. Não, é alguma outra coisa. Algo no osso. Preciso confirmar se é o que estou achando que é. Maura se virou para a mesa de necropsia onde Orla Devine estava deitado, à espera do bisturi. Vamos abri-lo, disse, atando a máscara. Enquanto Maura fazia a incisão em Y, Jane falou. Espero que não esteja duvidando do que aconteceu no momento dos disparos. Não. Então o que você está procurando? Uma explicação, Jane. O motivo pelo qual esse homem resolveu se suicidar pelas mãos de um policial. Isso não seria trabalho para um psiquiatra? Nesse caso, a necropsia pode nos dar a resposta. Maura fez incisões rápidas e precisas, movendo-se com uma urgência que não havia sentido antes de ver as radiografias. Tanto a causa quanto o tipo de morte eram evidentes, e ela supunha que a necropsia apenas confirmaria o que já haviam falado sobre os disparos. Mas a radiografia peitoral lateral tinha acrescentado uma possível reviravolta ao caso, um lampejo inquietante dos motivos e do estado mental de Orla Devine. Um cadáver era capaz de revelar segredos que não eram meramente físicos, às vezes oferecia um panorama da personalidade que um dia habitara aquela carne. Fossem as pistas velhas marcas de cortes nos pulsos ou pontadas de agulha, ou cicatrizes de cirurgias plásticas, todo o corpo contava uma história sobre seu dono. Conforme cortava as costelas, Maura se sentiu prestes a abrir o livro que continha os segredos de Orla Devine. No entanto, quando levantou a placa peitoral e expôs a cavidade torácica, encontrou tais segredos encobertos por um peito cheio de sangue. As 3 balas disparadas pelo detetive Crowe devastaram o alvo, perfurando o pulmão e partindo a aorta. A explosão de sangue e ar vazado fez o pulmão direito se romper, deformando as marcações habituais. Ela afundou suas luvas naquele pudim gelado de sangue e tateou as cegas pela superfície do pulmão esquerdo. Não demorou muito para encontrar o que procurava. Como você consegue enxergar alguma coisa aí dentro? Perguntou Jane. Eu não consigo, mas já posso dizer que esse pulmão não está normal.
Talvez porque foi atravessado por uma bala. Isso não teve nada a ver com bala nenhuma. Maura pegou novamente o bisturi. A tentação de tomar um atalho e se concentrar imediatamente no pulmão era grande, mas era assim que erros eram cometidos, detalhes vitais eram ignorados. Em vez disso, ela procedeu como de costume, dissecando primeiro a língua e o pescoço, soltando a faringe e o esôfago das vértebras cervicais. Não viu nenhum corpo estranho, nada que diferenciasse as estruturas da garganta de Hall Devine daquelas de qualquer homem de 67 anos. Vá com calma. Não erre. Ela sentiu Jane observando, cada vez mais intrigada. Yoshima colocou o fórceps sobre a bandeja, e o ruído do gesto foi alto como de um disparo. Maura continuou seu trabalho, o bisturi cortando o tecido mole e os vasos da cavidade torácica. Com as mãos afundadas em sangue frio, ela soltou a pleura parietal para separar os pulmões da parede peitoral. Uma vasilha, pediu. Yoshima estendeu uma vasilha de aço inoxidável, esperando para ver o que ela colocaria dentro. Maura levantou o coração e os pulmões num único bloco da cavidade peitoral, e as vísceras caíram na vasilha com um estardalhaço. O ar foi dominado pelo cheiro de sangue gelado e carne quando as entranhas foram erguidas. Ela levou a bacia até a pia e lavou uma camada viscosa de sangue dos órgãos, revelando o que havia sentido anteriormente na superfície do pulmão esquerdo. Uma lesão que tinha sido escurecida na radiografia pelo trauma. Maura cortou um pedaço do pulmão. Analisando a amostra cinza esbranquiçada reluzindo em sua mão enluvada, tinha quase certeza de como esse tecido se mostraria no microscópio. Imaginou densas espirais de queratina e células estranhas e disformes. E pensou na casa de Hall Devine, onde o cheiro de nicotina se agarrara às cortinas, aos móveis. Ela olhou para Jane. Preciso de uma lista dos remédios que ele tomava. Descubra quem era o médico dele. Por quê? Maura ergueu a fatia de tecido. Por que isso explica seu suicídio? Capítulo 33. Eu não fazia ideia, comentou Hall Devine, com as mãos reunidas calmamente sobre as pernas, sentada no sofá de sua sala. Eu sabia que papai vinha perdendo peso, mas ele falou que estava apenas se recuperando de uma pneumonia. Ele nunca disse que estava morrendo. Ela olhou para Jane e Frost, do outro lado da mesa de centro. Seu pai com certeza sabia, disse Jane. Quando vasculhamos o armário de remédios dele, encontramos comprimidos receitados por uma oncologista, a doutora Christine Cude. 4 meses atrás, ele foi diagnosticado com câncer de pulmão. A doença já havia se espalhado para os ossos e, quando a doutora Isis examinou as radiografias, ela constatou uma lesão metastática na coluna dele. Seu pai devia estar sofrendo com muitas dores, porque havia um frasco recém-aceitado de um analgésico forte no banheiro. Ele me disse que havia estirado um músculo. Falou que a dor estava melhorando. Não estava melhorando, Holly. O câncer já havia atingido o fígado e a dor só ia piorar. Ofereceram quimioterapia, mas ele recusou. Aro disse à doutora Cude que queria viver da forma mais plena possível, enquanto pudesse, sem se sentir doente, porque a filha precisava dele. Apesar de fazer apenas 2 dias desde a morte do pai, Holly parecia composta, sem derramar uma lágrima sequer enquanto processava a nova informação. Do lado de fora, um caminhão passou na frente do prédio fazendo um estrondo, e as 3 xícaras chacoalharam na mesa de centro aparentemente frágil. Tudo no apartamento de Holly parecia barato, o tipo de mobília que vinha dentro de uma caixa com instruções para montagem. Um apartamento modesto para uma garota ainda nos primeiros degraus da escada para o sucesso, que Holly certamente estava subindo. Havia nela uma astúcia, uma perspicácia no olhar que só agora Jane começava a reconhecer. Eu tenho certeza de que ele não queria que eu sofresse. Por isso meu pai nunca me falou do câncer, comentou, balançando a cabeça com tristeza. Ele faria qualquer coisa para me deixar feliz. Ele até mesmo matou por você, acrescentou Jane. Ele fez o que achou que precisava ser feito. Não é o que os pais fazem? Protegem os filhos dos monstros. Isso não era a responsabilidade dele, Holly. Era nossa. Mas vocês não conseguiram me proteger. Porque você não deixou. Pelo contrário, você praticamente convidou os assassinos a atacar. Ignorou o nosso conselho e foi a um bar. Deixou que aquela mulher oferecesse bebida a você. Você estava tentando ser morta ou era tudo parte do plano? Vocês não estavam conseguindo encontrá-lo. Por isso decidiu fazer tudo sozinha. Do que você está falando? Qual era o plano, Holly? Não havia plano nenhum. Eu saí para beber depois do trabalho. Só isso. Já falei, eu ia me encontrar com um amigo, que não apareceu. Vocês acham que eu estava mentindo? Eu acho que não ouvimos a história toda. Que seria? Que você foi para o bar na esperança de atrair Stanley e seu comparsa. Em vez de nos deixar encontrá-lo, decidiu agir como uma vigilante. Eu decidi revidar. Fazendo justiça com as próprias mãos? Faz diferença como ela é feita. Jane a encarou por um momento, subitamente surpresa pelo fato de que, em determinado grau, ela concordava com Holly. Pensou nos criminosos que continuaram em liberdade porque algum policial ou advogado cometeu um erro no procedimento, criminosos que ela sabia serem culpados. Pensou em quantas vezes desejou que houvesse um atalho para levar um assassino à justiça, uma maneira de jogar um monstro direto numa cela da cadeia. E pensou no detetive Johnny Tan, que certa vez recorrer a um desses atalhos fizera justiça com as próprias mãos. Apenas Jane conhecia o segredo de Tan e o guardaria para sempre.
Mas o segredo de Holly não podiam ser mantidos, pois a polícia de Boston sabia exatamente o que ela e o pai planejaram. Holly precisava ser confrontada. Você fez os dois saírem da toca, acusou Jane. Fez com que eles se rebelassem. Não existe lei nenhuma que proíba isso. Existe uma lei que proíbe o assassinato. E você foi cúmplice. Holly piscou. Como é? A última coisa que o seu pai fez nesse mundo foi proteger a filhinha. Ele estava morrendo de câncer no pulmão, então não tinha nada a perder assassinando Marty Stanner. E você sabia que ele pretendia fazer isso? Eu não sabia. É claro que sabia. Como eu poderia saber? Porque foi você que falou para ele onde encontrar Stanner. Pouco depois de prendermos Bonnie Sandridge, você ligou para o celular do seu pai. Uma ligação de 2 minutos. Foi assim que ele descobriu o nome e o endereço de Bonnie. Ele foi até a casa dela armado e pronto para matar o homem que ameaçava sua filha. Holly aceitou a acusação com uma tranquilidade surpreendente. Jane havia detalhado a prova de que Holly tinha sido cúmplice do assassinato de Marty, mas nada disso parecia deixá-la abalada. Frost falou. A senhorita poderia falar alguma coisa. Senhorita Devine? Sim. Holly se endireitou na cadeira. Sim, eu liguei para o meu pai. É claro que eu liguei. Eu tinha acabado de encontrar uma mulher que planejava me sequestrar. Então quis dizer a ele que eu estava bem. Qualquer filha faria isso. Posso ter mencionado o nome de Bonnie ao telefone, mas não pedi a ele que a matasse. Pedi apenas que não se preocupasse, porque vocês já estavam com ela. Eu não sabia que ele iria à casa dela. Não sabia que levaria a arma. Holly respirou fundo e baixou a cabeça. Quando ergueu o olhar novamente, seu rosto estava marcado por lágrimas. Ele deu a vida por mim. Como vocês podem falar dele como se fosse um assassino frio? Jane viu aqueles olhos cintilantes e os lábios trêmulos e pensou, caramba, essa menina é boa. Por mais que Jane não estivesse acreditando na cena, outros podiam se deixar levar. Eles não tinham registro da conversa telefônica entre Holly e o pai. Não tinham a prova de que ela de fato sabia o que Oro planejava fazer. No tribunal, esta jovem estranhamente centrada tiraria o interrogatório mais ferrenho de letra e colocaria no bolso a cariação mais rígida. Eu preciso ficar sozinha agora, disse Holly. Perder papai foi muito difícil. Por favor, vocês podem simplesmente sair daqui? É claro, disse Frost, levantando-se para partir. Será que ele estava mesmo acreditando naquela encenação? Eles sempre tiveram um fraco por donzelas em perigo, especialmente quando a donzela era jovem e bonita, mas sem dúvida era capaz de perceber o que estava acontecendo ali. Jane se manteve em silêncio enquanto ela e Frost deixavam o apartamento e saíam do prédio. No entanto, assim que entraram no carro, soltou. Quanta besteira! E que bela atriz! Você acha que era encenação? Ela me pareceu bastante perturbada, disse Frost. Está falando daquelas lagrimazinhas que ela derramou sob encomenda? Tudo bem, cedeu Frost com um suspiro. O que está incomodando você? Tem alguma coisa errada com ela. Você poderia ser mais específica. Jane pensou no que em Holly a incomodava. 2 noites atrás, quando dissemos que Ali estava morto, lembra como ela reagiu diante da notícia? Ela chorou. Como se espera de uma filha. Ah, ela chorou. Sem dúvida, com soluços altos. Mas para mim parecia uma encenação, como se estivesse fazendo o que esperávamos dela. E, pode acreditar, hoje ela chorou no exato momento em que demos a deixa. Qual é o seu problema com ela? Afinal, não sei. Jane deu a partida no carro. Mas sinto que deixei passar alguma coisa importante. Alguma coisa nela. De volta à unidade de homicídios, Jane inspecionou todas as pastas empilhadas em sua mesa, perguntando a si mesma se não encontraria ali algum detalhe que lhe escapara, alguma explicação para por que se sentia tão insatisfeita. Ali estavam os arquivos sobre os quais ela já havia se debruçado, cobrindo os assassinatos em Boston de Cassandra Coyle e Timothy M. Sedugal, a morte de Sarah Basteras em Newport e o desaparecimento de Billy Sullivan em Brooklyn. 4 vítimas em 3 jurisdições diferentes. As mortes eram tão díspares que a conexão de décadas entre elas poderia facilmente passar despercebida. Cassandra Coyle, com os olhos arrancados expostos em sua mão como Santa Luzia. T.M. Sedugal, com o peito atravessado por flechas, como São Sebastião. Sarah Basteras, queimada até virar cinzas como Santa Joana. Billy Sullivan, quase certamente enterrado e apodrecendo no túmulo, como São Vital. Havia também a criança que ainda estava viva, a primeira a acusar Marty Stanner e sua família de abuso há 20 anos, Holly Devine, que fazia aniversário em 12 de novembro. Nesse dia, a igreja homenageava São Livino, apóstolo de Flandres, morto como Marte depois de ser torturado por pagãos. Sua língua fora arrancada para impedir que continuasse a disseminar a palavra de Deus, mas, mesmo após a sua morte, segundo a lenda, a língua amputada de Livino continuará pregando. Teria Holly alguma vez perdido o sono pensando no destino sangrento que sua data de nascimento lhe antecipava? Teria tremido ao pensar em sua boca sendo forçada a ficar aberta, a língua decepada por uma faca. Jane se lembrou do medo que havia sentido ao se tornar alvo do assassino chamado cirurgião. Lembrava-se de acordar em pânico, pingando de suor, imaginando o bisturi do assassino afundando em sua carne. Se Holly tinha chegado a sentir um terror como esse, sabia escondê-lo bem. Muito bem. Jane suspirou e esfregou as têmporas, refletindo se deveria reler o caso das 4 vítimas. Não 4. Ela se endireitou na cadeira. 5. Jane procurou em meio às pilhas de pastas e encontrou o arquivo de Lizzie de Palma, a menina de 9 anos que havia sumido 20 anos atrás.
O desaparecimento de Lizzie ainda era considerado não resolvido, mas restara pouca dúvida na mente dos investigadores de que Martin Stanner a havia raptado e matado. Passadas 2 décadas, a garota continuava desaparecida. Frost voltou do almoço, viu os arquivos espalhados pela mesa de Jane e balançou a cabeça. Ainda trabalhando nisso, tem algo que não se encaixa. Parece tudo muito arrumadinho, embrulhado para presente com um belo laço. Nosso principal suspeito acabou convenientemente morto. Isso não me parece um problema. E não descobrimos o que aconteceu com essa garotinha. Ela bateu na pasta. Lizzie de Palma. Isso faz 20 anos. O caso não é nosso, mas é como se fosse o começo de tudo. Como se o desaparecimento fosse a primeira peça de dominó a cair, provocando o que veio em seguida. Lizzie desaparece. Seu gorro é encontrado no ônibus escolar de Marty Stanner. De repente, as acusações começam a pulular. Os Stanner são todos monstros. Molestam crianças há meses. Porque nada disso foi mencionado antes. Nem mesmo uma insinuação. Alguém precisava ser o primeiro a falar. E a primeira criança a falar foi Holly Devine. A menina que você insiste que é estranha. Quando conversamos, é como se ela calculasse cada palavra. Como se disputássemos uma partida de xadrez, se ela estivesse 5 jogadas à minha frente. O telefone de Frost tocou. Quando ele se virou para atender, Jane folheou os documentos de Lizzie de Palma, perguntando a si mesma se seria possível fazer algum progresso no caso depois de tanto tempo. O terreno da creche da macieira havia sido inspecionado minuciosamente em busca dos restos da menina. Ainda que traços microscópicos de seu sangue tivessem sido encontrados no ônibus, isso tinha sido explicado por um ferimento que Lizzie havia sofrido no mês anterior, quando tinha cortado o lábio. A prova mais evidente contra Marty Stanner era o gorro de Lizzie, encontrado no ônibus escolar. O gorro que ela estava usando quando desapareceu. O assassino só podia ser Marty Stanner. E agora ele está morto. Fim de papo. Com um suspiro conclusivo, Jane fechou a pasta. Você não vai gostar disso, disse Frost, desligando o telefone. Jane se virou para ele. O que foi agora? Sabe aquela taça de vinho que Bonnie Sandridge ofereceu a Holly no pub? O laboratório disse que não contém nenhum traço de cetamina. Ele balançou a cabeça. Temos que soltá-la. Capítulo 34. Apenas 2 dias antes, Bonnie Sandridge tinha sido algemada e acusada de cúmplice de assassinato. Agora entrava toda emproada na sala de interrogatório do Departamento de Polícia de Boston, como se fosse ela quem desse as cartas. Por mais que seus cabelos ruivos tivessem mechas prateadas e as décadas de exposição ao sol tivessem pintalgado sua pele e gravado rugas nos cantos dos olhos, ela se movia com a confiança atlética de uma mulher que sempre fora bonita e sabia disso. Sentou-se à mesa de interrogatório e lançou a Jane e Frost um olhar de desprezo. Me deixem adivinhar, falou. A taça de vinho acabou não sendo nada além de uma taça de vinho. Nós precisamos ter uma conversinha, disse Jane. Depois de como eu fui tratada, por que eu deveria cooperar? Porque todos queremos saber a verdade. Nos ajude a descobri-la, Bonnie. Acho que prefiro expor a incompetência de vocês. Senhora Sandridge, disse Frost em voz baixa. No momento da sua prisão, tínhamos todos os motivos para acreditar que a senhora representava uma ameaça a Holly Devine. O assassino já havia estabelecido um padrão e, quando a senhora ofereceu aquela taça de vinho a Holly, isso se encaixou no padrão. Que padrão? Na noite em que Cassandra Coyle foi assassinada, a garçonete de um bar local pensou ter visto Cassandra bebendo na companhia de uma mulher. E vocês acharam que eu fosse essa mulher? Ah, sim, mas não tinham como provar, porque a garçonete não teria como me identificar. Estou certa? Mesmo assim, assumiu Jane, a senhora pode entender porque foi detida. Na noite em que a vimos com Holly, tivemos que agir rápido. Nós acreditamos que ela estivesse em perigo iminente. Holly Devine em perigo iminente? Bonnie bufou. Aquela garota consegue se safar de qualquer situação. O que faz a senhora dizer isso? Por que não perguntamos a um homem? Bonnie se virou para Frost. O que você acha de Holly, detetive? Vamos ouvir as primeiras palavras que vêm à cabeça dele. Frost hesitou. Ela é inteligente. Atraente. Ah, atraente. Para os homens, é sempre disso que se trata. Engenhosa, acrescentou ele rapidamente. Você esqueceu de sedutora. Manipuladora. Oportunista. Onde você está querendo chegar, Bonnie? Perguntou Jane. Ela se virou para a policial. Holly Devine é um caso clássico de sociopata. Não que eu esteja criticando ou algo assim. A sociopatia deve estar dentro dos limites do comportamento humano normal, já que parecem existir tantas pessoas como Holly no mundo. Ela deu a Jane um olhar de desdém que dizia, está na hora de correr atrás do prejuízo. Se existia alguém tão obstinado quanto um policial de homicídios era um jornalista investigativo, e Jane experimentou a contragosto certo respeito por aquela mulher. Bonnie exibia seus pés de galinha como se fossem cicatrizes de guerra, com orgulho e atitude. Não me digam que não perceberam isso em Holly. Por favor, vocês conversaram com a menina. Eu achei que ela era diferente, comentou Jane. Bonnie deu uma risada que mais lembrava o latido. Esse é um jeito simpático de colocar a questão. Por que você acha que ela é sociopata? A única vez que realmente falou com ela foi naquela noite no pub. Vocês já interrogaram os colegas dela na Book Mama Media? Perguntem o que eles acham de Holly. A maioria dos homens do escritório só quer levá-la para a cama.
Mas as mulheres são cautelosas, não confiam nela. Talvez sintam inveja, sugeriu Frost. Não, elas não confiam mesmo em Holly. Cassandra Coyle certamente não confiava. Jane franziu a testa. O que ela falou sobre Holly? Foi Cassandra que levantou o assunto. Ela me disse abertamente que eu não devia confiar em Holly Devine. Na creche da macieira, as outras crianças achavam Holly estranha e a evitavam. Sentiam que havia algo de errado com a menina. O único menino que brincava com ela era Billy Sullivan. Por que Holly assustava as outras crianças? Era isso que eu vinha me perguntando. Queria ver com meus próprios olhos porque achavam Holly estranha, mas ninguém sabia como encontrá-la. Levei meses para localizá-la na Bookmarma Media. Queria entrevistá-la para o capítulo que estou escrevendo sobre a creche da macieira. Ela foi a primeira criança a acusar a família de Marty, e eu queria saber se havia falado a verdade. Havia provas físicas, argumentou Frost. Ela tinha hematomas, arranhões, que podiam vir de qualquer lugar. Por que ela mentiria sobre ter sido molestada? Bonnie deu de ombros. Talvez ela tenha feito isso para chamar atenção. Talvez a louca da mãe dela tenha enfiado essa ideia na cabeça da menina. Qualquer que seja o motivo, Holly escolheu o momento certo para se pronunciar. Lizzie de Palma tinha desaparecido e todos os pais da vizinhança estavam assustados, procurando respostas. Holly apareceu com uma. A malvada família Stanner era culpada. Depois Billy Sullivan também declarou ter sido molestado, e o destino da família de Marty foi selado. Simples assim. Bonnie estalou os dedos. Perturbados, os pais começaram a questionar os próprios filhos, plantando ideias na cabeça deles. Não é de se espantar que as outras crianças tenham começado a repetir as histórias. Se alguém lhe pergunta sobre um incidente de novo e de novo, você começa a acreditar que ele aconteceu. Começa a se lembrar do que aconteceu. As crianças mais novas tinham só 5 ou 6 anos, e toda vez que eram interrogadas, as histórias ficavam mais bizarras. Tigres voadores, bebês mortos, os membros da família Stanner pairando em pleno ar, montando cabo de vassoura. Ela balançou a cabeça. O júri mandou aquela pobre família para a prisão baseado em fábulas contadas por crianças que sofreram lavagem cerebral. Cassandra Coyle já vinha questionando suas próprias lembranças do abuso. Ela falou que entraria em contato com as outras crianças para ver se elas estavam dispostas a conversar comigo, mas o único nome que revelou para mim foi o de Holly Devine, que agora é a última fonte remanescente para o meu livro. Qual é o objetivo desse livro que você está escrevendo? Inocentar Marty Stanner? Quanto mais eu descobria sobre o caso, mais furiosa eu ficava. Por isso, sim, provar sua inocência era importante. Ainda é importante. Bonnie piscou e virou o rosto. Mesmo com ele morto, Jane viu um leve vislumbre de lágrimas nos olhos da mulher. Com a voz baixa, perguntou. Você estava apaixonado por ele? A pergunta fez o queixo de Bonnie se levantar na mesma hora. Ela olhou para Jane com uma expressão de surpresa. O quê? Está bastante claro que você se envolveu emocionalmente com isso. Por que é importante para mim? Devia ser importante para todo mundo. Por que para você, em particular? Bonnie respirou fundo e se empertigou na cadeira. Respondendo à sua pergunta, não, eu não estava apaixonada por Marty, mas sentia pena dele. O que fizeram com ele, com a família toda, me deixa tão... Ela parou, agitada demais para falar, as mãos cerradas em punhos pálidos e magros. Por que isso deixa você tão irritada? Perguntou Jane. Bonnie apertou ainda mais os punhos, mas não respondeu. Deve existir algum motivo para isso ser tão importante para você. Um motivo que você não contou para a gente. Por um bom tempo, Bonnie permaneceu em silêncio. Quando por fim falou, foi num sussurro. Sim, é importante. Por que isso também aconteceu comigo? Jane e Frost trocaram um olhar de surpresa. Frost perguntou delicadamente. O que aconteceu com a senhora Sandridge? Tenho, uma filha, respondeu Bonnie. Ela tem quase 26 anos. Faz aniversário daqui a 3 semanas, e o que eu mais quero é poder comemorar com ela. Mas não tenho permissão para ver a Amy, para ligar para ela e nem mesmo para escrever. Ela aprumou os ombros, como se estivesse se preparando para uma luta, e olhou para Jane e Frost. Quando Amy era caloura na universidade, ela começou a ter ataques de pânico. Acordava à noite em seu quarto no dormitório com certeza de que alguém tinha entrado para matá-la. As crises eram tão assustadoras que ela precisava dormir com a luz acesa. O Serviço de Saúde Estudantil a encaminhou para uma terapeuta, uma mulher que afirmava ser especialista em terapia de regressão. A terapeuta usou hipnose para explorar as lembranças da infância da Amy, tentando descobrir o motivo por trás daqueles ataques de pânico. Por 8 meses, Amy foi a inúmeras consultas com aquela doutora. Bonnie cuspiu o título como um epíteto e passou a mão pelos lábios como se tentasse limpar o gosto da palavra. Conforme as sessões avançavam, Amy começou a se lembrar de coisas que supostamente teria reprimido. Ela se lembrou de estar deitada na cama quando criança. Da porta se abrindo e de alguém entrando em meio à escuridão. Alguém que levantava a camisola dela e... Bonnie fez uma pausa. Respirando fundo mais uma vez, seguiu com firmeza. Não eram lembranças vagas. Eram extremamente detalhadas, especificando os objetos que o molestador teria usado. Uma colher de pau, um cabo de escova de cabelo. A terapeuta concluiu que os ataques de pânico da Amy eram o resultado de anos de abuso sofrido quando criança. Agora que Amy havia se lembrado de tudo, tinha chegado o momento de confrontar a origem do abuso. Bonnie ergueu o olhar, com os cílios reluzindo por causa das lágrimas.
Jane franziu a testa. E você? É claro que não. Nada disso era verdade, nem um maldito detalhe. Eu era mãe solteira e não tinha mais ninguém na nossa casa, então obviamente culpada tinha que ser eu. Eu era o monstro que entrava sorrateiramente à noite no quarto dela para molestá-la. O monstro que a tinha transformado numa pilha de nervos. Quanto mais sessões eu me tinha com aquela terapeuta, mais ansiosa ela ficava. Eu não percebi o que estava acontecendo até que numa determinada noite tudo chegou ao ápice. Eu recebi uma ligação da terapeuta pedindo que a encontrasse. Fui ao consultório achando que ela me atualizaria sobre o progresso da Amy. Em vez disso, eu me vi numa sala com a minha filha. Enquanto a terapeuta ouvia, encorajando-a, Amy me contava todas as coisas terríveis que eu tinha feito com ela na infância. De uma hora para outra, ela havia se lembrado dos estupros, do abuso, das vezes em que a compartilhei com outras pessoas misteriosas. Eu falei que ela havia imaginado tudo isso, que eu nunca tinha feito nenhuma daquelas coisas, mas ela estava convencida de que tudo aquilo tinha acontecido. Ela lembrava. E então, Amy, Bonnie enxugou as lágrimas. Amy disse que não queria me ver nem falar comigo nunca mais, não enquanto eu estivesse viva. Quando tentei argumentar com ela, quando tentei convencê-la de que essas lembranças eram falsas, a terapeuta me disse que eu tinha sorte por sair dessa tão facilmente, que elas podiam chamar a polícia e fazer com que me prendessem. Ela disse que a Amy estava sendo generosa em deixar tudo ficar no passado. Eu chorava, pedindo à minha filha que me ouvisse, mas ela simplesmente se levantou e foi embora. E essa foi a última vez que eu a vi. Bonnie passou a mão nos olhos, deixando manchas molhadas no rosto. É por isso que o caso da creche da macieira é importante para mim. Por que você acha que a mesma coisa aconteceu com a família de Marty? Cassandra Coyle também achava. Ela me contou que o caso a assombrava de tal forma que a inspirou a escrever um filme sobre ele. O filme de terror? Senhor Símio? Perguntou Frost. Bonnie deu uma risada irônica. Às vezes o único jeito de dizer a verdade é por meio da ficção. Mas os colegas dela nos disseram que Senhor Símio é sobre uma garota que desaparece. Não tem nada a ver com crianças molestadas. O filme também fala sobre como as lembranças são distorcidas pelo tempo, como a verdade é apenas uma questão de ponto de vista. Bonnie se endireitou na cadeira, recobrando a compostura. Vocês já ouviram falar da doutora Elizabeth Loftus, a psicóloga? Perguntou Frost. Jane olhou para o parceiro. Como você sabe disso? Alice me falou dela, explicou Frost. O assunto surgiu numa aula de direito, sobre depoimento testemunhal. Se ele é confiável. Frost olhou para Bonnie. Alice é a minha esposa. Era sua esposa, Jane quis dizer, mas não o fez. Em meados dos anos 90, retomou Bonnie, a doutora. Loftus publicou um artigo inovador na Annais da Psiquiatria, descrevendo um experimento que conduziu com 24 pessoas adultas. No estudo, os indivíduos eram lembrados de 4 acontecimentos diferentes de sua infância, contados por parentes próximos. Mas só 3 dos 4 ocorreram de verdade. Um deles era completamente inventado. Solicitaram aos testados que recordassem detalhes de cada um dos 4 acontecimentos. Conforme as semanas passaram, eles lembravam mais e mais, e os detalhes ficavam cada vez mais elaborados. Isso valia inclusive para o acontecimento que nunca ocorreu. Terminado o estudo, 5 das 24 pessoas não conseguiram identificar qual dos 4 acontecimentos havia sido inventado. Elas ainda acreditavam que ele realmente tinha ocorrido. A doutora Loftus tinha conseguido implantar uma lembrança falsa nessas 5 pessoas. Tudo o que é preciso para implantar uma lembrança é continuar dizendo uma pessoa que determinado acontecimento de fato ocorreu. Falar dele como se fosse real, fazendo inúmeras referências. Em pouco tempo, as pessoas começam a contribuir com seus próprios detalhes, acrescentando cor e textura, até que a lembrança se torna tão vívida para elas quanto a vida real. Tão vívida que os participantes juram que é verdade. Bonnie afundou na cadeira de novo. O estudo da doutora Loftus foi feito com adultos. Imaginem agora como seria muito mais fácil com crianças. Dá para fazer uma criança pequena acreditar em quase tudo. Como tigres voadores e quartos secretos no porão, acrescentou Frost. Vocês leram os interrogatórios com as crianças. Sabem o quanto algumas daquelas declarações eram absurdas. Sacrifício de animais, adoração ao diabo. E lembrem-se, algumas das crianças tinham só 5 ou 6 anos, dificilmente uma idade confiável, mas ainda assim seus testemunhos ajudaram a mandar Marty e a família para a prisão. Foi uma versão moderna do julgamento das bruxas de Salem. Ela alternou seu olhar entre Jane e Frost. Vocês já estiveram com a promotora Erica Shai? Ainda não, respondeu Jane. O julgamento da creche da macieira fez a carreira dela deslanchar. Shai não conseguiu a condenação pelo sequestro de Lizzie de Palma, mas ainda assim mandou Marty e a família para a cadeia. Vencer era tudo o que importava para ela. Não a verdade. E certamente não a justiça. Essa é uma acusação muito grave, disse Frost. A senhora está dizendo que a promotora mandou conscientemente pessoas inocentes para a cadeia. Bonnie assentiu com a cabeça. É exatamente isso que estou dizendo. Acreditem em mim. Marty Stan era culpado até o último fio de cabelo, declarou Erica Shai. Aos 58 anos, a promotora parecia ainda mais formidável do que nos recortes de jornais sobre o julgamento da creche da macieira de 20 anos antes, quando passava uma impressão de inflexibilidade com seus taiers feitos sob medida e os cabelos loiros penteados para trás num coque bem apertado.
2 décadas levaram embora qualquer traço de suavidade em seu rosto, esculpindo com ângulos fortes, maçãs do rosto protuberantes e um nariz aquilino, e seu olhar era direto, pronto para a batalha. Claro que Stanner disse que era inocente. É o que todos os culpados dizem. Os inocentes também, retrucou Jane. Erika se recostou na cadeira e lançou um olhar frio para os 2 detetives do outro lado da mesa de jacarandá em seu escritório. Era uma sala com uma bela decoração, com uma parede coberta de diplomas e prêmios e uma galeria de fotos. Erika com uma sucessão de governadores de Massachusetts. Erika com 2 senadores. Erika com o presidente. A parede anunciava que entrava ali. Eu conheço pessoas importantes. Não mexam comigo. Eu só fiz o meu trabalho. Apresentei as provas contra Marty Stanner no tribunal, disse Erika. E o júri decidiu que ele era culpado. De abuso sexual, completou Jane. Não do rapto de Lizzie de Palma. Os olhos de Erika piscaram de irritação. Isso foi um erro do júri. Eu não duvidei nem por um momento que ele a matou. Todo mundo sabe que foi ele. Sabe mesmo? Tudo o que é preciso fazer é olhar as provas. Lizzie de Palma, de 9 anos, desaparece numa tarde de sábado. Ela sai de casa, vestindo seu gorro preferido com canutilhos prateados. Sobe na bicicleta, sai pedalando e nunca mais é vista. A bicicleta é encontrada na beira da estrada a quase 3 quilômetros de distância. 2 dias depois, o gorro de Lizzie, bastante peculiar, comprado durante uma viagem em família a Paris, é encontrado no ônibus escolar da creche da Macieira por uma das crianças. Agora me falem, como aquele gorro foi parar num veículo que somente Marty Stanner conduzia? Um veículo que supostamente passou o fim de semana inteiro estacionado e trancado na garagem da família? Traços de sangue de Lizzie foram encontrados no chão desse mesmo ônibus. Lizzie cortou o lábio no ônibus um mês antes disso. A mãe falou desse detalhe no julgamento. Erika bufou. A mãe de Lizzie era uma idiota. Jamais devia ter mencionado essa informação. Era verdade, não era? Tudo o que fez foi colocar uma dúvida razoável na cabeça do júri. Fez com que questionassem tudo o que apresentamos. Daí a defesa veio com a teoria absurda de que outra pessoa teria sequestrado Liz, de que a garota talvez ainda estivesse viva. Erika balançou a cabeça, enojada. Pelo menos conseguimos a condenação pelas acusações de abuso. 20 anos de prisão era menos do que eu esperava, mas eram 20 anos em que Stanner não poderia machucar ninguém. Assim que foi solto, não demorou muito para que voltasse a matar. Ele queria se vingar. Aquelas crianças contaram a verdade, o que fez com que ele acabasse na prisão. A verdade? Algumas das afirmações eram bastante forçadas, comentou Frost. Crianças exageram, ou se enganam em alguns detalhes. Mas não mentem, não quando o assunto se trata de abuso. Elas podem ser instruídas, podem ser levadas a acreditar. Não me diga que está defendendo Stanner. A explosão de Shai fez Frost recuar na cadeira. No tribunal, aquela mulher provavelmente devia lutar como uma gladiadora, rápida no ataque, sem jamais titubear. Jane pensou no jovem Marty Stanner, de 22 anos, assustado e condenado. Foi isso que ele enfrentou no banco de réus, essa adversária implacável que o acuava para desferir o golpe fatal. Eu conversei com todas aquelas crianças, continuou Erika. Eu falei com os pais delas. Examinei os hematomas e os arranhões nos braços de Holly. Foi ela que encontrou o gorro de Lizzie no ônibus. Foi ela que teve a ousadia de contar à mãe o que estava acontecendo naquela creche. Depois Billy Sullivan confirmou tudo, daí eu concluí que tinha que ser verdade. A casa da família Stanner era um ninho de víboras, e suas vítimas ficaram tão assustadas que não tiveram coragem de comentar sobre o assunto até Holly e Billy falarem. Foram necessárias semanas de interrogatório, de questionamento constante, mas pouco a pouco os segredos foram revelados, o que as crianças viram e o que fizeram com a maioria delas. De quantas crianças estamos falando? Perguntou Jane. Muitas, mas escolhemos não usar todos os depoimentos, porque eram ainda mais surreais. Já se passaram 20 anos. Por que vocês estão questionando o meu trabalho no caso? Uma jornalista afirma que você implantou lembranças falsas naquelas crianças. Bonnie Sandridge? Erika bufou. Ela se diz jornalista, mas não passa de uma maluca. Então você a conhece. Faça o máximo para evitá-la. Ela passou os últimos anos escrevendo um livro sobre casos envolvendo rituais satânicos. Tentou me entrevistar uma vez, mas parecia uma emboscada. Ela tem uma missão deturpada em mente e acha que todos esses casos foram uma caça às bruxas. Erika acenou como se a desconsiderasse. Por que devo me importar com o que ela diz? Cassandra Coyle se importava e queria que Bonnie corrigisse a história. Cassandra acreditava que Marty e os pais dele eram inocentes e vinha entrando em contato com as outras crianças, perguntando do que se lembravam. Bonnie Sandridge contou isso para vocês? Os registros telefônicos confirmam a história. Cassandra Coyle de fato ligou para Sarah Basteiras, Timothy Mcedogal e Billy Sullivan. Tivemos que examinar as listas de ligações de um período de quase um ano, e foi assim que deixamos isso passar na primeira vez. A única pessoa para quem Cassandra não ligou foi Holly Devine, porque ninguém conseguia localizá-la. 20 anos se passam, e de uma hora para outra Cassandra resolve inocentar a família Stanner. Erika balançou a cabeça. Por quê? Você não ficaria incomodado se descobrisse que mandou um homem inocente para a prisão? Bem, eu não tenho nenhuma sombra de dúvida. Ele era culpado, e o júri concordou comigo. Erika se levantou, um sinal de que o encontro havia chegado ao fim. A justiça foi feita, e não há mais nada a dizer.
Capítulo 35. Outra vitória para a família Risoli de combatentes do crime, declarou o pai de Jane. Ele estourou a rolha, derramando prosecco na toalha de mesa toscana amarela preferida de Angela. Não fique assim, papai, disse Jane. Não é lá grande coisa. Claro que é. Sempre que o nome da nossa família aparece no Boston Globe, vale a pena comemorar. Jane olhou para o irmão. Ei, Frank, você devia roubar um banco. Isso valeria uma garrafa de champanhe de verdade. Fiquem de olho, o nosso Frank aqui vai aparecer nas manchetes qualquer dia desses. Posso até ver o título. Agente Especial Frank Risoli, Jr., sozinho, desmantela Sindicato Internacional do Crime. Frank encheu uma taça de espumante e a passou para o filho. Eu sempre soube que os meus filhos me deixariam orgulhoso. Os nossos filhos, corrigiu Angela. Ela colocou a bandeja de rosbife na mesa. Eu também tive algo a ver com isso. Frank vai entrar para o FBI e Jane já está nos jornais. Mickey ainda precisa decidir o que vai fazer da vida, mas sei que vai me deixar orgulhoso um dia. Eu queria que ele estivesse aqui com a gente nessa bela ocasião, mas estar com 2 dos meus 3 filhos já é uma grande comemoração. Nossos filhos, repetiu Angela. Não é como se você os tivesse criado sozinho. Sim, nossos filhos. Ele ergueu a taça de prosecco. Um brinde a detetive Jane Risoli por despachar outro vagabundo. Enquanto o pai e o irmão tomavam suas taças de prosecco, Jane olhou para Gabriel, que, entretido, acenou com a cabeça e diligentemente tomou um gole. Ela não imaginava que o jantar da família Risoli esta noite era uma celebração da vitória pelo seu trabalho no caso do assassino dos globos oculares, como seu irmão gostava de chamá-lo. Na verdade, Jane não tinha quase nenhuma sensação de vitória. Como podia festejar quando seu suspeito estava morto e muitas perguntas permaneciam sem resposta? Não podia ignorar a sensação de que o trabalho estava incompleto, de que havia deixado alguma coisa passar. O prosecco tinha um gosto amargo, certamente não de triunfo, e depois de um gole ela o abandonou na mesa. Notou que Angela também não estava bebendo. Era típico do pai comprar uma garrafa de vinho tão vagabundo que ninguém com o mínimo de gosto teria coragem de tomar. Isso não impedia Frank e Frank Jr. de beberem avidamente enquanto brindavam ao triunfo da família Risoli. Se isso era justiça, o preço por ela havia sido terrível. Jane pensou no corpo tomado pelo câncer de Orla Devine na mesa de necropsia, seu segredo trágico revelado. Pensou em Marty Stanner, que foi para o túmulo insistindo ser inocente. E se ele estivesse dizendo a verdade? Por que essa cara emburrada, Janezinha? Você devia entrar no espírito da coisa, comentou o pai, cortando um pedaço de carne no prato. Essa é uma noite de comemoração. Não é como se eu tivesse conquistado a paz mundial ou algo do gênero. Você não acha que um trabalho bem feito merece um brinde com champanhe? Isso é prosecco, resmungou Angela, mas ninguém pareceu ouvir. Ela estava sentada à ponta da mesa, os ombros caídos, a comida no prato intocada. Enquanto o marido e o filho devoravam a refeição que ela havia preparado, Angela sequer ergueu o garfo. Estou um pouco incomodada com o caminho que esse caso tomou, comentou Jane. Assassino morto, caso resolvido. Seu irmão riu e deu um soco no braço de Jane. Ele bateu na mamãe, protestou Regina. Eu não bati nela, menina, retrucou Frank. Dei só um soquinho de vitória. Você bateu nela. Eu vi. Jane deu um beijo na cabeça da filha indignada. Tudo bem, querida. O tio Frank só está brincando comigo. Isso é o que gente grande faz, disse Frank. Bate nas pessoas. Regina olhou zangada para ele. O que sai da boca de uma criança. Você tem que aprender a se defender, garotinha. Frank ergueu os punhos e brincou de boxe com a sobrinha. Vamos, mostra pro tio Frank que você consegue contra-atacar. Não faça isso, pediu Angela. É só brincadeira, mãe. Ela é uma garotinha. Não tem que aprender a brigar. Claro que tem. Ela é uma Risoli. Tecnicamente, disse Jane, olhando para o marido sempre paciente. Ela é uma Dee, mas tem sangue Risoli. E todo Risoli sabe se defender. Não sabe, retrucou Angela. Seu rosto estava vermelho e havia um brilho vulcânico em seus olhos. Alguns de nós não contra-atacam. Alguns são covardes. Como eu. Com a boca cheia de rosbife, Frank franziu a testa. Do que você está falando, mãe? Você me ouviu. Eu fui uma covarde. Frank largou o garfo. O que está acontecendo? Afinal, você, Frank, eu. Tudo isso é uma merda. Regina olhou para Gabriel. Papai, ela falou um palavrão. Enrubescida, Angela se virou para a neta. Sim, querida, eu falei. Me desculpe. Ela afastou a cadeira da mesa e se levantou. A vovó precisa de um descanso. Precisa mesmo. Gritou Frank enquanto Angela desaparecia na cozinha. Ele olhou ao redor da mesa. Não sei o que deu nela. Angela anda tão mal-humorada ultimamente. Jane se levantou. Vou lá falar com ela. Não, deixa ela em paz. Ela só precisa se recompor. O que ela precisa é de alguém que a escute. Você é que sabe, grunhiu Frank e pegou de novo a garrafa de prosecco. Mamãe com certeza precisa de um tempo. Pelo menos para evitar uma acusação de assassinato na ficha. Na cozinha, Jane encontrou Angela perto da bancada, lançando o olhar sinistro para o cepo de facas de chefe. Quer saber, mamãe, veneno seria muito mais limpo, comentou Jane. Qual é a dose fatal para estricnina? Se eu disser, vou ter que te prender. Não é para ele, é para mim. Mãe? Angela se virou para a filha com um ar de infelicidade extrema.
Eu não consigo fazer isso, Jane. Espero mesmo que não. Não, eu quero dizer que não consigo fazer isso. Angela apontou para as panelas e frigideiras na pia, para o fogão salpicado de óleo, para a torta à espera na bancada. É a mesma armadilha em que eu estava antes. É assim que ele quer as coisas, mas isso não é para mim. Eu tentei, de verdade. E olha só onde eu vim parar. Prestes a tomar estricnina. Exatamente. Pela porta fechada da cozinha, ouviram a risada dos homens. Frank e Frank, fazendo farra no meio da refeição preparada com ternura por Angela. Será que eles conseguiam sentir o carinho que ela havia colocado no rosbife e nas batatas? Teriam noção de que neste exato momento, do outro lado da porta da cozinha, estava sendo tomada uma decisão que mudaria cada futura refeição que eles comeriam naquela mesa de jantar? Eu vou fazer isso, declarou Angela. Vou deixar o Frank. Ah, mãe, não tente me convencer do contrário. Ou eu faço isso ou eu morro. Eu juro, eu vou definhar até morrer. Não vou tentar convencer você do contrário, mãe. Ouça o que eu vou fazer. Jane colocou as mãos nos ombros da mãe e olhou nos olhos dela. Eu vou ajudar você a fazer as malas. E depois vou levar você para ficar na nossa casa. Agora, se você quiser. Os olhos de Angela se encheram de lágrimas. É o que eu quero. Mas eu não posso ficar com você. Não tem espaço para mim no seu apartamento. Você pode dormir no quarto de Regina por enquanto. Ela vai adorar ter a vovó por perto. Vai ser só por um tempo, eu juro. Meu Deus, o seu pai vai fazer uma cena. A gente não precisa dizer nada a ele. Vamos subir e fazer as malas. Saíram juntas da cozinha. Frank e Frank estavam tão entretidos em sua conversa de homem que nem notaram as mulheres atravessando a sala de jantar. Mas Gabriel lançou a Jane um olhar que indagava o que está acontecendo. Claro que seria ele quem perceberia alguma coisa. Gabriel notava tudo. Ela respondeu com um aceno de cabeça e seguiu a mãe até a escada. No quarto, Angela abriu as gavetas e apanhou suéteres e roupas íntimas. Pegou o necessário para apenas algumas noites. Teria que voltar para pegar mais quando Frank não estivesse em casa para ficar no caminho. 2 anos antes, sofrendo uma crise de meia-idade envolvendo uma loira oxigenada, Frank deixara Angela, mas certamente não permitiria que Angela o deixasse sem briga. Se elas saíssem depressa o bastante, talvez ele nem chegasse a notar que sua esposa estava deixando a casa. Jane carregou a mala a escada abaixo, onde encontrou Gabriel já à espera na porta da casa. Posso ajudar? Perguntou em voz baixa. Leve isso para o carro. Mamãe está indo para casa com a gente. Gabriel não discutiu, não fez perguntas. Já havia captado a situação e entendido o que precisava ser feito. Sem dizer uma palavra, levou a mala para fora. Eu preciso ir no meu próprio carro, avisou Angela. Não posso deixá-lo aqui. Por que não nos encontramos na sua casa? Não, você precisa de companhia agora, mãe. Eu vou com você, avisou Jane. Você vai com ela para onde? Perguntou seu pai. Frank estava no vestíbulo, franzindo a testa para elas. O que é esse cochicho todo? O que está acontecendo? Mamãe vai ficar com a gente, respondeu Jane. Por quê? Você sabe por quê, disse Angela. E se não sabe, deveria saber. Ela pegou o casaco do closet. A sobremesa está na cozinha, Frank. Torta de mirtilo. E tem sorvete de baunilha na geladeira. Bem, Gerres, exatamente como você pediu. Espera aí. Você não está me deixando, está? Você me deixou. Mas eu voltei. Fiz isso pela família. Você fez isso porque tomou um pé na bunda da perua. Eu tenho uma vida para viver, Frank, e não vou passá-la infeliz. Angela agarrou a bolsa na mesa da entrada e saiu porta fora. Frank bufou para Jane. Ela vai voltar. Você vai ver. Eu não contaria com isso. Jane saiu e encontrou Angela sentada no carro, o motor já esquentando. Deixa que eu dirijo, mãe. Você está nervosa. Eu estou ótima. Vamos, entra. Jane passou para o banco do carona e fechou a porta. Você tem certeza disso? Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Angela agarrou o volante com as 2 mãos. Vamos para longe dessa espelunca. Conforme se afastavam, Jane olhou para trás, observando a casa dos pais, a casa onde Angela havia criado os 3 filhos. Sua convicção em abandoná-la agora fazia Jane ter uma ideia de quão desesperadamente infeliz sua mãe estava. Nos últimos meses vira essa infelicidade no rosto desanimado de Angela, nos cabelos desgrenhados, nos ombros sempre caídos. Com certeza Frank tinha percebido os mesmos sinais, mas ele jamais havia acreditado que Angela fosse fazer qualquer coisa em relação a esse sentimento. Até este momento, Frank achava que sua esposa fugitiva voltaria para casa dentro de alguns dias. Ele sequer se deu ao trabalho de ficar do lado de fora para vê-la partir, e logo voltou para dentro de casa, fechando a porta. Eu prometo que não vou ficar com você mais tempo do que o necessário, avisou Angela. Só o suficiente para encontrar um lugar para mim. Mãe, não vamos nos preocupar com isso agora. Mas eu me preocupo. Eu me preocupo com tudo. Quando uma mulher chega à minha idade, ela subitamente se torna um fardo para todo mundo. Ou um animal de carga. Não sei o que é pior. Seja como for, Ela olhou para a placa de uma rua e deu um leve suspiro. O que foi? É a entrada da casa dele. Não precisava dizer o nome. Jane sabia quem era ele. Vince Corsac, o homem, que havia entrado brevemente na vida da mãe quando seu pai a deixará. Ele deve estar saindo com outra pessoa a essa altura, comentou Angela em voz baixa. Como eu falei, não sei, mãe. Claro que está. Um homem bacana como Vince Corsac.
Jane quase riu. O detetive aposentado Vince Corsa, que era um ataque cardíaco ambulante, acima do peso e hipertenso, com um apetite enorme e uma dolorosa falta de habilidade social. Mas se apaixonara de verdade por Angela e ficará arrasado quando ela acabou com o relacionamento e voltou para o marido. Abruptamente, Angela virou o volante, os pneus cantando enquanto ela dava meia volta com o carro no meio da rua. O que você está fazendo, mãe? Isso é ilegal. Eu preciso saber. Saber o quê? Se ainda existe uma chance. Com Corsac, eu parti o coração dele quando deixei, Jane. Pode ser que ele nunca mais me perdoe. Ele sabia o que você estava enfrentando. Papai, a família. Nem sei se ele vai querer falar comigo. O pé de Angela deixou o acelerador, como se ela subitamente questionasse aquele impulso maluco. Então, pisou fundo de novo e o carro seguiu em frente. Tudo o que Jane pôde fazer foi se segurar durante a corrida. Pararam com os pneus cantando diante do prédio de Corsac. Angela respirou fundo, reunindo coragem. Que tal apenas ligar para ele? Sugeriu Jane. Não, não. Eu preciso ver o rosto de Victor. Preciso ler os sentimentos quando ele olhar para mim. Angela escancarou a porta do carro. Me espere aqui, Janezinha. Essa pode ser uma visita muito breve. Jane viu a mãe descer do carro. Angela parou na calçada para ajeitar o casaco e passar os dedos pelos cabelos. Ela parecia uma garota no primeiro encontro, e a transformação foi espantosa. Seus ombros não estavam mais caídos em derrota. O queixo se ergueu para encarar o que desse e viesse. Ela abriu a porta e desapareceu dentro do prédio. Jane esperou. E esperou. 20 minutos depois, Angela ainda não tinha voltado. Jane pensou em todos os possíveis motivos, a maioria deles ruins. E se Angela tivesse encontrado Corsa com outra mulher, uma mulher ciumenta, ela podia estar lá agora, esfaqueada e sangrando. Ou Corsa podia estar esfaqueado e sangrando. Essa era a desvantagem de ser policial. Sua cabeça sempre imaginava os piores cenários, porque já vira muita coisa ruim acontecer. Sacou o celular para falar com a mãe, mas se deu conta de que Angela tinha deixado a bolsa e o celular no carro. Ligou para o celular de Corsac, mas, depois de 4 chamadas, se deparou com a caixa postal. Estão os dois esfaqueados e sangrando. E você sentada aí. Com um suspiro, ela desceu do carro. Fazia meses desde que visitara o apartamento de Corsac, mas nada no edifício tinha mudado. A palmeira artificial ainda estava no saguão. Os ladrilhos do piso continuavam rachados. O elevador permanecia quebrado. Pegou as escadas e foi para o segundo andar para bater no 217. Não houve resposta, mas, pela porta fechada, conseguiu ouvir a TV a todo volume, uma trilha sonora de gritos e uivos acompanhada pelo batuque agourento de tambores. A porta não estava trancada. Jane entrou. O lugar continuava exatamente como ela lembrava. Sofá de couro preto, uma mesa de centro de vidro fumê, uma TV de tela grande. O clássico apartamento de um homem solteiro. Na TV, um filme de terror antigo em preto e branco. A única luz na sala de estar às escuras vinha das imagens bruxuleantes dos rostos horrorizados que olhavam para algo no céu. OVNIs. Um filme de invasão alienígena. Um som de vozes, vozes reais, fez com que ela se virasse para a cozinha. Um olhar de relance para a passagem que dava na cozinha lhe contou mais do que ela precisava saber. Angela e Corsa que estavam abraçados, os lábios selados num beijo, as mãos perambulando pelo corpo um do outro. Jane tinha sido forçada a testemunhar muitas coisas na vida, coisas que ela não gostaria de rever. E sua mãe dando um beijo de língua em Vince Corsa que era uma delas. Recuou, voltou para a sala de estar e afundou no sofá. O que eu faço agora? Sentou-se diante do brilho tremeluzente da TV, perguntando-se quanto tempo teria que esperar até que esta sessão reconciliatória de beijos e amassos terminasse. Devia ligar para Gabriel, pedir a ele que trouxesse a mala da mãe e lhe desse uma carona para casa. Na TV, uma mulher atravessava uma floresta aos trancos e barrancos, fugindo do que parecia um homem vestindo uma gigantesca roupa de borracha de formiga. Então lembrou que Corsa tinha uma coleção de filmes de terror antigos porque, como ele costumava dizer, nada como um filme de terror para fazer a sua garota querer te abraçar. Como se somente o medo levasse uma mulher a cair nos braços dele. A criatura formiga emergiu dos arbustos em toda a sua glória borrachuda. A mulher tropeçou num toco de árvore e caiu. Claro que ela caiu. Toda mulher que foge por uma floresta tem que tropeçar e cair. Era outra regra do beaba do terror. Então a mulher desajeitada ficou de pé, soluçando e histérica. Ao ver a formiga de borracha avançando para dar o bote, Jane foi subitamente tomada por uma lembrança. Outro filme de terror. Outra jovem correndo pela floresta, perseguida por um assassino. Ela se aprumou no sofá, pensando em Senhor Símio, escrito e produzido por Cassandra Coyle. Um filme que os colegas da vítima alegaram ter sido inspirado em um incidente verdadeiro da infância de Cassandra. Uma garota que desapareceu. Essa garota devia ser Lizzie de Palma. Ah, Janezinha, você está aqui, disse Angela. Jane não se virou para olhar para a mãe. Seu olhar ainda estava fixado na TV, seus pensamentos ainda em Cassandra e Lizzie. Em suas próprias dúvidas sobre como o caso tinha sido resolvido e como muitas perguntas permaneceram sem resposta. Eu não vou para casa com você, avisou Angela. Vou ficar aqui com o Vince. Espero que não se importe, querida. É claro que ela não se importa, disse Corsac. Por que se importaria? Somos todos adultos aqui. Então isso ainda não terminou, disse Jane, e se levantou. Não, com certeza não terminou, disse Angela, sorrindo alegremente para Corsac.
Na verdade, pode ficar melhor que nunca. Eu preciso ir, mãe. Espera. É a minha mala. Vou pedir para o Gabriel trazer. Então você aprova Vince e eu vivendo no, você sabe, pecado? Jane olhou para a mão gorda de Corsac no quadril de Angela e estremeceu ao pensar no que aconteceria naquele quarto naquela noite. A vida é curta, mãe, disse ela, e eu tenho coisas a fazer. Aonde você vai com essa pressa toda? Perguntou Corsac. Ver um filme.